Portuguese. Portuguese. Sense
Portuguese. Portuguese. Sky.
Portuguese. Portuguese. Say
Portuguese. Portuguese.
Portuguese. Portuguese.
Portuguese.
Portuguese.
diretamente da histórica Praça do Templo em Salt Lake City. Sejam bem-vindos ao programa Música e Palavras da Inspiração, com o coro do Tabernáculo Mormon. O regente do programa de hoje é Mac Wilber, com Andrew Unsworth ao órgão, e as palavras da inspiração por Lloyd Newell. The world is glorious and lovely.
Porque grande parte da beleza profunda da vida tem raízes no sofrimento e na tristeza. Há algo na natureza humana que faz com que alcancemos o mais alto nível em nossos piores momentos. Vemos isso quando tragédias e desastres acontecem e todos se unem para amar e ajudar uns aos outros de maneira que nunca fizeram antes. Isso também acontece nas obras de arte e música, que são inspiradas por desafios e provações, mas nos enchem de alegria e consolo. Um bom exemplo dessa verdade é uma música de Charles Gounod, um dos compositores mais prolíficos da França no século XIX. Suas composições sacras eram confissões de fé e devoção ao Senhor. Um historiador disse: ele facilmente poderia escrever tanto um discurso como uma ópera. Quando ele estava se aposentando, apreciando o fruto de seu trabalho, seu neto de 5 anos faleceu. Essa tragédia encheu Gounod de tanta dor que ele, mais uma vez, voltou a escrever música sacra. Em um pico de sua energia criativa, ele conduziu sua fé e arte em direção à esperança. Em abril de 1893, Gounod compôs um hino chamado Repentir, o que significa arrepender-se, com o subtítulo Cena, na forma de uma oração. Conhecemos hoje como o querido hino Ó Divino Redentor. As palavras capturaram seus sentimentos ao lamentar o falecimento de seu neto e ao se aproximar o fim de sua vida. Ele faleceu poucos meses depois. É uma oração de perdão, uma súplica por misericórdia e força e uma meditação sobre a vida. Ó Divino Redentor, rogo-te que me concedas perdão e não te lembres de meus pecados. Apressa-te, Senhor, em meu socorro. A tua piedade se manifesta na minha profunda angústia. Ouve meu clamor. Salva-me, Senhor, em tua misericórdia. Quão esclarecedor é o fato de que Gounod encontrou consolo em uma cena na forma de uma oração. Talvez seja por isso que a inspiração com frequência venha de uma tragédia, que a beleza cresça das cinzas. Pois nesses momentos, nosso coração se volta para a única fonte real de paz e doce segurança, nosso Divino Redentor.
A apresentação de hoje dá continuidade aos 89 anos deste programa histórico. Junte-se a nós para o próximo Música e Palavras de Inspiração. Até lá, que a paz os acompanhe, hoje e sempre. Diretamente do Centro de Conferências, na Praça do Templo de Salt Lake City. Esta é a sessão da manhã de domingo da Conferência Geral Semestral número 187 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será apresentada pelo Coro do Tabernáculo Mórmon. Esta transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão. Queridos irmãos e irmãs, queridos amigos, sejam bem-vindos à sessão da manhã de domingo da Conferência Geral Semestral número 187 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nesta bela manhã de outono, expressamos nosso amor ao presidente Thomas S. Monson, que está assistindo à conferência em casa. O do Robert D. Hales, que está ausente das sessões desta conferência, também está sendo lembrado em nossas orações.
Estendemos nossa calorosa saudação a vocês que participam desta conferência em todo o mundo, por meio do rádio, da televisão, da internet ou de transmissão via satélite. Reconhecemos as autoridades gerais e os líderes gerais que estão presentes nesta manhã. A música para esta sessão será apresentada pelo Coro do Tabernáculo Mormon, sob a regência de Mac Wilberg, com Andrew Answorth e Clay Christensen ao órgão. O coro deu início a esta sessão cantando Louvai a Deus e agora vai nos agraciar com firmes seguir. A oração de abertura será oferecida pelo elder Michael T. Ringwood, dos 70. Nosso Pai Celestial, nos reunimos nessa manhã como santos desejando a vida eterna. Agradecemos a Ti pelo perfeito esplendor de esperança que encontramos no sacrifício expiatório do Senhor Jesus Cristo. Desejamos uma porção do Teu Espírito conosco e oramos para que tenhamos fé em Ti e em Teu Filho Jesus Cristo, para fortalecer a juventude, nossas famílias, a comunidade e o mundo. E por isso oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.
O coro agora cantará Olhai para os lírios do campo. Após o hino, teremos o prazer de ouvir a irmã Jean B. Bingham, presidente-geral da Sociedade de Socorro. Em seguida, ouviremos o Elder Donald L. Hallstrom, dos 70. Após suas palavras, o coro cantará Povos da Terra, vinde, escutai. O Elder David A. Bednar, do Quórum dos 12 Apóstolos, então falará a nós.
Irmãos e irmãs, é uma alegria estar com vocês. E é sobre isso que gostaria de falar a vocês hoje, com plenitude da alegria. Uma recente manchete dizia: desastres atingem a nação e o mundo. De furacões e inundações a ondas de calor e secas, de incêndios florestais e terremotos a guerras e doenças devastadoras, parece-me que toda a Terra está em comoção. Milhões de pessoas tiveram que abandonar seu lar e inúmeras vidas foram interrompidas por esses desafios. As brigas em família e nas comunidades, bem como as lutas contra o medo dentro de nós mesmos, as dúvidas e as expectativas não alcançadas também nos deixam confusos. Pode ser difícil sentir a alegria que Leigh ensinou ser o propósito da vida. Todos nós já nos perguntamos, onde encontrar a paz e o consolo? Perguntamos, como posso encontrar alegria apesar das dificuldades da vida mortal? A resposta pode parecer simples demais, mas tem provado ser verdadeira desde os dias de Adão. Encontramos alegria duradoura quando nos concentramos no Salvador Jesus Cristo e vivemos o Evangelho como foi demonstrado e ensinado por Ele. Quanto mais conhecermos, tivermos fé e seguirmos Jesus Cristo, mais passaremos a entender que Ele é a fonte de toda a cura, paz e progresso eterno. Ele convida todos a se achegarem a Ele. Um convite que o presidente Henry B. Eyring caracterizou como o convite mais importante que qualquer pessoa poderia aceitar. Como nos achegamos a Ele? Em abril passado, o presidente Russell M. Nelson e o elder M. Russell Ballard nos incentivaram a estudar o Cristo vivo, como parte de nosso aprendizado sobre o Salvador. Muitos aceitaram o desafio e foram abençoados. Recentemente, uma amiga muito querida deu a cada um de seus filhos adultos exemplares de O Cristo Vivo, com gravuras de Evangelho, para ilustrar cada frase. Ela incentivou os filhos a ajudarem seus netos a entender o Cristo Vivo e a memorizá-lo. Algum tempo depois, minha amiga compartilhou um vídeo de sua neta de 6 anos, Lainey, recitando sua versão decorada de O Cristo Vivo, com entusiasmo e autoconfiança. Percebi que se uma criança de 6 anos de idade conseguiu memorizá-lo, eu também consigo. Ao estudar a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo com mais atenção e memorizar o Cristo vivo, minha gratidão e meu amor pelo Salvador aumentaram. Cada frase desse documento inspirado contém um sermão e melhorou o meu entendimento dos papéis divinos do Salvador e de sua missão terrena. O que aprendi e senti durante esse período de estudo e reflexão confirma que Jesus verdadeiramente é a luz, a vida e a esperança do mundo. As Escrituras antigas e as palavras dos profetas dos últimos dias, escritas ou faladas em louvor a Ele, prestam testemunho de que seu caminho é aquele que conduz à felicidade nesta vida e à vida eterna no mundo vindouro. Ao estudarem de várias maneiras a vida e os ensinamentos de Cristo, sua fé nele aumentará. Vocês saberão que Ele os ama individualmente e os entende perfeitamente. Em seus 33 anos de mortalidade, Ele sofreu rejeição, perseguição, fome, sede e cansaço físico, solidão, maus-tratos físicos e verbais e, por fim, uma dolorosa morte nas mãos de homens pecadores. No jardim do Getsemane e na cruz do Calvário, Ele sentiu todas as nossas dores, aflições, tentações, doenças e enfermidades. Não importa qual seja nosso sofrimento, Jesus Cristo é a fonte da cura. Aqueles que passaram por quaisquer tipos de maus-tratos, perda devastadora, doenças crônicas ou aflições debilitantes, acusações falsas, perseguição cruel ou dano espiritual devido ao pecado ou aos desentendimentos, podem ser todos salvos pelo Redentor do mundo. No entanto, Ele não vai entrar sem ser convidado. Precisamos nos achegar a Ele e permitir que Ele realize seus milagres. Num belo dia de primavera, deixei a porta aberta para apreciar o ar fresco. Um pequeno pássaro voou para dentro e então percebeu que ali não era o lugar onde queria estar. Desesperadamente, ele voou pela sala, se debatendo repetidas vezes contra a janela de vidro, tentando escapar. Tentei guiá-lo gentilmente para a porta aberta, mas ele ficou com medo e disparou de um lado para o outro. Finalmente, pousou exausto em cima das cortinas da janela. Peguei uma vassoura e lentamente a ergui até onde o pássaro aflito tinha pousado. Quando segurei a vassoura perto de suas patas,
O pássaro pisou hesitante nas cerdas. Aos poucos, bem devagar, caminhei até a porta aberta, segurando a vassoura o mais firme que podia. Assim que chegamos à porta aberta, o pássaro voou rapidamente para a liberdade. Como aquele pássaro, às vezes temos medo de confiar, porque não entendemos o perfeito amor e o desejo de Deus de nos ajudar. Mas quando estudamos o plano do Pai Celestial e a missão de Jesus Cristo, entendemos que o único objetivo deles é nossa felicidade e progresso eternos. Eles se deleitam em nos ajudar quando pedimos, buscamos e batemos. Quando exercemos fé e humildemente abrimos nosso coração para as suas respostas, nós nos tornamos livres das limitações de nossa falta de entendimento e de nossas suposições e conseguimos visualizar o caminho a seguir. Jesus Cristo também é a fonte de paz. Ele nos convida a confiar em seus braços abertos e promete a paz que excede todo entendimento, um sentimento que temos quando o seu Espírito nos enche a alma de paz, apesar dos desafios que nos cercam. Quer sejam desafios pessoais, problemas familiares ou crises na comunidade, teremos paz ao confiarmos que o Filho unigênito de Deus tem poder para acalmar nossa alma sofrida. Snježana Podvinski, uma das poucas pessoas que é membro da igreja em Karlovac, Croácia, confiou no Salvador quando seu marido e seus pais morreram em um período de 6 meses no ano passado. Triste, mas com um testemunho de que as famílias são eternas, ela usou todas as suas economias para viajar ao templo da Suíça, onde foi selada a seu marido e a seus pais. Ela contou que aqueles dias no templo ficaram marcados em sua vida. Por causa de seu firme testemunho de Jesus Cristo e sua expiação, ela sentiu paz e vivenciou uma cura que também fortaleceu aqueles ao seu redor. A fé em Jesus Cristo traz ainda mais dádivas além de cura e paz. Como o presidente Henry B. Eyring compartilhou, sou grato às muitas maneiras pelas quais o Senhor me confortou com o Consolador quando precisei de paz. E nosso Pai Celestial está preocupado não somente com nosso consolo, mas ainda mais com nosso progresso contínuo. Graças à expiação de Jesus Cristo, que inclui as dádivas da redenção e da ressurreição, podemos nos arrepender, mudar e progredir eternamente. Graças ao poder que Ele nos dá quando somos obedientes, podemos nos tornar mais do que jamais poderíamos por nós mesmos. Talvez não entendamos totalmente como, mas cada um de nós que já sentiu a fé em Cristo aumentar, também recebeu um maior entendimento sobre sua identidade e seu propósito divinos, levando-o a fazer escolhas condizentes com esse conhecimento. A despeito de um mundo que tentará nos reduzir ao nível de um ser irracional, saber que Deus é nosso Pai nos dá a certeza de que temos potencial divino e promessa de realeza. Apesar do mundo nos dizer que esta vida é um beco sem saída, saber que o Filho unigênito de Deus possibilitou que fôssemos redimidos e ressuscitados nos dá a esperança de progresso eterno. Quando aprendemos mais sobre Jesus Cristo, desenvolvemos mais fé nele e naturalmente queremos seguir seu exemplo. Guardar seus mandamentos se torna nosso maior desejo. Nosso coração anseia por aliviar o sofrimento das pessoas como Ele fez e queremos que elas vivenciem a paz e a felicidade que encontramos. Por que tentar agir como Ele agiu é algo tão poderoso? Porque quando colocamos nossa fé em ação, o Espírito Santo presta testemunho da verdade eterna. Jesus ensina seus discípulos a guardar os mandamentos, porque Ele sabe que ao seguirmos seu exemplo, começaremos a sentir alegria. E ao seguirmos seus caminhos, chegaremos à plenitude da alegria. Ele explicou: Tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Será que nosso testemunho está edificado sobre o alicerce de Jesus Cristo e seu Evangelho? Quando somos pressionados pelas tempestades da vida, procuramos desesperadamente um manual de instruções ou uma publicação na internet para obter ajuda? Ao reservarmos um tempo para edificar e fortalecer nosso conhecimento e testemunho de Jesus Cristo, seremos ricamente abençoados nos momentos de provação e adversidade. Ler diariamente as Escrituras e ponderar as palavras dos profetas vivos, fazer oração pessoal e significativa, tomar o sacramento atentamente todas as semanas, prestar serviço como o Salvador. Cada uma dessas atividades simples se torna parte do alicerce de edificação de uma vida feliz. O que lhes traz alegria? Ver seus entes queridos ao final de um longo dia?
a satisfação de um trabalho bem feito, a luz nos olhos de uma pessoa quando vocês aliviam seu fardo, as palavras de um hino que tocam profundamente seu coração, o aperto de mão de um bom amigo. Reservem um momento para refletir sobre suas bênçãos e encontrem maneiras de compartilhá-las. Ao estenderem a mão para servir e elevar seus irmãos e suas irmãs em sua vizinhança ou no mundo todo, vocês sentirão mais paz, cura e progresso. Vinde a Cristo. Testifico que ao centralizar sua vida em Jesus Cristo, vocês terão alegria em qualquer situação. De fato, somente em Cristo paz real encontraremos. Reservem um tempo para conhecer Jesus Cristo por meio do estudo diligente, desenvolvendo mais fé nele e se esforçando para se tornarem cada vez mais semelhantes a Ele. Ao fazê-lo, também seremos levados a dizer: graças damos a Deus pela incomparável dádiva de seu Filho divino. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Há um ano, enquanto eu cumpria uma designação na Califórnia, visitei com o presidente destacular da família de Clark e Holly Fales. Fiquei sabendo que eles haviam vivenciado um milagre. Ao chegarmos, Clark se levantou e nos cumprimentou com dificuldade, pois estava com talas na coluna, no pescoço e nos braços. 2 meses antes, ele e seu filho Ty, com outros 30 rapazes líderes, participaram de uma atividade de destaque ao ar livre, em que escalaram os 4.322 metros do Monte Shasta, um dos picos mais altos da Califórnia. No segundo dia da árdua escalada, a maior parte do grupo já havia chegado ao topo, uma conquista e tanto que se tornou possível graças a meses de preparação. Uma das primeiras pessoas a chegar ao topo foi Clark. Após um breve descanso à beira do pico, ele se levantou e começou a andar. Porém, tropeçou e caiu para trás, da beira do penhasco, numa queda livre de mais ou menos 12 metros, continuando a rolar pela encosta congelada por mais 90 metros. Surpreendentemente, Clark sobreviveu, mas ficou gravemente machucado e incapaz de se mover. Os milagres vivenciados por ele durante esse episódio traumático estavam apenas começando. Por acaso, o primeiro grupo a chegar até ele incluía socorristas e profissionais de saúde especializados em resgates em montanhas. Eles imediatamente trataram de Clark, que estava em estado de choque, e o mantiveram aquecido. Por acaso, eles também estavam testando um novo dispositivo de comunicação e conseguiram mandar um pedido de socorro de emergência, mesmo sem sinal de celular. Um pequeno helicóptero foi enviado imediatamente para o Monte Shasta, chegando 1 hora depois. Após 2 perigosas tentativas frustradas de pouso, numa altitude que desafiava os limites da aeronave e lutando contra os ventos traiçoeiros, o piloto iniciou a 3ª e última tentativa. Quando o helicóptero se aproximou por um ângulo diferente, os ventos, por acaso, se acalmaram e a aeronave pousou pelo tempo necessário para que os socorristas rapidamente colocassem Clark no compartimento atrás do assento do piloto. Na avaliação feita em um centro especializado em traumas, os exames de Clark revelaram múltiplas fraturas no pescoço, nas costas, nas costelas e nos pulsos, uma perfuração no pulmão, vários cortes e várias escoriações. Por acaso, um renomado especialista em cirurgia neurotraumática estava de plantão naquele dia, em um hospital onde ele trabalhava apenas poucas vezes ao ano. O médico disse posteriormente que nunca tinha visto alguém sobreviver após sofrer tantos danos à medula espinhal e nas artérias carótidas. A previsão era de que Clark não só ficaria vivo, mas voltaria à plena atividade. Por ser agnóstico, o cirurgião relatou que aquele caso ia contra todo o seu conhecimento científico sobre danos neurológicos, podendo ser descrito apenas como um milagre. Quando Clark e Holly terminaram de contar essa história incrível, fiquei sem palavras.
não apenas por causa dos milagres óbvios, mas sim por causa de algo maior. Tive uma impressão profunda, um testemunho espiritual, de que Holly e cada um de seus 5 filhos que estavam na sala com os pais possuíam tamanha fé que qualquer que tivesse sido o desenrolar da história daquele dia, eles teriam aceitado a vontade do Senhor e prosperado espiritualmente. Clark, Holly e seus 2 filhos mais velhos, Ty e Porter, estão aqui hoje no centro de conferências. Ao ponderar sobre a experiência da família Fails, pensei muito a respeito das circunstâncias de tantas outras pessoas. O que dizer dos inúmeros santos dos últimos dias, cheios de fé e de esperança, que receberam bênçãos do sacerdócio, guardaram seus convênios e oraram incessantemente por um milagre que nunca aconteceu? Pelo menos não do jeito que esperavam. Não do jeito que outras pessoas parecem receber milagres. O que dizer daqueles que passam por graves aflições físicas, mentais, emocionais, durante anos, décadas, ou mesmo durante toda a vida mortal? E quanto àqueles que morrem na juventude? Há apenas 2 meses, 2 casais portadores do sacerdócio de recomendação para o templo, com 3 filhos servindo missão, partiram com seus outros 5 filhos em um breve passeio numa pequena aeronave. Tenho certeza de que oraram por segurança antes do voo, assim como durante as falhas mecânicas graves que ocorreram antes da queda. Nenhum deles sobreviveu. O que dizer deles? Será que pessoas boas e seus entes queridos têm motivos para fazer a pergunta levantada por Mormon? Cessaram os dias de milagres? Meu conhecimento limitado não pode explicar porque às vezes há intervenção divina e outras vezes não. Contudo, talvez o que nos falte seja um entendimento sobre o que é um milagre. Com frequência descrevemos um milagre como uma cura que não é explicada pela ciência médica ou uma impressão clara que nos afasta de um perigo catastrófico. No entanto, quando definimos milagre como um acontecimento benéfico provocado pelo poder divino que não é compreendido pelos mortais, adquirimos uma perspectiva mais ampla sobre questões de natureza eterna. Essa definição também nos permite refletir sobre o papel vital da fé ao recebermos um milagre. Moroni ensinou: ninguém em tempo algum fez milagres antes de exercer fé. Amon proclamou: Deus providenciou um meio para que o homem, pela fé, pudesse operar grandes milagres. O Senhor revelou a Joseph Smith: pois eu sou Deus e mostrarei milagres a todos os que crerem em meu nome. O rei Nabucodonosor exigiu que Sadraque, Mesaque e Abednego adorassem a estátua de ouro que ele havia levantado como Deus, ameaçando: se não a adorardes, sereis lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Depois, insultou-os, dizendo: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Os 3 devotos discípulos responderam: se assim for, que o nosso Deus, a quem nós servimos, nos pode livrar da fornalha de fogo ardente. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses. Eles tinham plena confiança de que Deus poderia salvá-los. Mas se não, ainda tinham completa fé em seu plano. De modo semelhante, o Elder David Bednar certa vez perguntou a um rapaz que havia pedido uma bênção do sacerdócio: se for da vontade do Pai Celestial que você seja transferido pela morte em sua juventude para o mundo espiritual, a fim de continuar seu ministério, tem fé para se submeter à vontade dele e não ser curado? Será que nós temos fé para não sermos curados de nossas aflições terrenas, para que sejamos curados eternamente? Uma questão de vital importância é: onde edificamos nossa fé? Estaria ela focalizada unicamente em sermos libertados da dor e do sofrimento, ou firmemente centralizada em Deus, o Pai, e em seu santo plano, e em Jesus Cristo e sua expiação? A fé no Pai
e no Filho permite que entendamos e aceitemos Sua vontade ao nos prepararmos para a eternidade. Hoje, presto testemunho dos milagres. Ser um filho de Deus é um milagre. Receber um corpo à sua imagem e semelhança é um milagre. A dádiva do Salvador é um milagre. A expiação de Jesus Cristo é um milagre. O potencial para a vida eterna é um milagre. Embora seja bom orar e trabalhar por nossa proteção e cura física durante a existência mortal, nosso maior foco devem ser os milagres espirituais disponíveis para todos os filhos de Deus. Não importa nossa etnia ou nacionalidade, não importa o que fizemos, caso nos arrependamos, não importa o que foi feito contra nós, todos temos o mesmo acesso a esses milagres. Estamos vivendo um milagre e outros milagres estão à espera. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Um dos grandes desafios que cada um de nós enfrenta diariamente é o de não permitir que as preocupações deste mundo dominem nosso tempo e nossa energia, de tal modo que negligenciemos as coisas eternas que mais importam. É muito fácil ter nossa atenção desviada e deixar de nos lembrarmos e nos concentrarmos nas prioridades espirituais essenciais devido a nossas diversas responsabilidades e a uma agenda lotada. Às vezes tentamos correr tanto que chegamos a esquecer em que direção estamos indo e o motivo por que corremos. O apóstolo Pedro relembra que para os discípulos de Jesus Cristo, seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Minha mensagem ressalta a importância das grandíssimas e preciosas promessas descritas por Pedro como verdadeiras lembranças da direção e do motivo de nossa jornada mortal. Também vou falar sobre os propósitos que o dia do Senhor, o templo sagrado e nosso lar têm em nos ajudar a nos lembrarmos dessas promessas espirituais tão importantes. Oro fervorosamente para que o Espírito Santo instrua a todos nós ao ponderarmos juntos essas verdades essenciais. O grandioso plano de felicidade dado por nosso Pai Celestial inclui a doutrina, as ordenanças e as grandíssimas e preciosas promessas pelas quais podemos nos tornar participantes da natureza divina. Seu plano define nossa identidade eterna e o caminho que devemos seguir para aprender, mudar, crescer e, por fim, habitar com Ele para sempre. Conforme explicado em A Família, Proclamação ao Mundo, todos os seres humanos, homem e mulher, foram criados à imagem de Deus. Cada indivíduo é um filho ou filha gerado em espírito por pais celestiais que o amam e, como tal, possui natureza e destino divinos. Na esfera pré-mortal, os filhos e filhas que foram gerados em espírito conheciam e adoravam a Deus como seu Pai eterno e aceitaram seu plano, segundo o qual seus filhos poderiam obter um corpo físico e adquirir experiência terrena, a fim de progredirem rumo à perfeição, terminando por alcançar seu destino divino como herdeiros da vida eterna. Deus promete a seus filhos que, se seguirem os preceitos de seu plano e o exemplo de seu Filho amado, guardarem os mandamentos e perseverarem com fé até o fim, pela virtude da redenção do Salvador, terão vida eterna, que é o maior de todos os dons de Deus. A vida eterna é a mais importante das grandíssimas e preciosas promessas. Compreendemos mais plenamente as grandíssimas e preciosas promessas e começamos a ser participantes da natureza divina ao aceitarmos o chamado do Senhor para a glória e virtude. Conforme descrito por Pedro, esse chamado é cumprido quando há esforço para se escapar da corrupção que está no mundo. Ao prosseguirmos de modo submisso com fé no Salvador, é por causa de sua expiação e pelo poder do Espírito Santo que uma vigorosa mudança acontece em nós ou em nosso coração, de modo que não temos mais disposição para praticar o mal, mas sim de fazer o bem continuamente. Nascemos de novo, sim, nascemos de Deus, somos mudados de nosso estado carnal e decaído para um estado de retidão, sendo redimidos por Deus. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Uma mudança tão ampla assim em nossa natureza não costuma acontecer rapidamente ou de uma só vez. Assim como o Salvador, também nós não recebemos da plenitude, mas recebemos graça por graça. Pois eis que assim diz o Senhor Deus,
Darei aos filhos dos homens linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali. E abençoados os que dão ouvidos aos meus preceitos e escutam os meus conselhos, porque obterão sabedoria. As ordenanças do sacerdócio e os convênios sagrados são fundamentais nesse processo contínuo de renascimento espiritual. São o meio que Deus designou para recebermos suas grandíssimas e preciosas promessas. As ordenanças, recebidas dignamente e lembradas continuamente, abrem os canais do céu por meio dos quais o poder da divindade flui para a nossa vida. Os convênios honrados com determinação e sempre lembrados trazem propósito e certeza, e a certeza de bênçãos, tanto na mortalidade como por toda a eternidade. Por exemplo, Deus nos promete, de acordo com nossa fidelidade, a companhia constante do terceiro membro da Trindade, o Espírito Santo. Nos promete que, por meio da expiação de Jesus Cristo, podemos receber e conservar sempre a remissão de nossos pecados, que podemos receber paz neste mundo, que o Salvador rompeu as ligaduras da morte e obteve vitória sobre a sepultura, e que as famílias podem ficar juntas nesta vida e para toda a eternidade. É claro que todas as grandíssimas e preciosas promessas oferecidas pelo Pai Celestial a seus filhos não podem ser plenamente contadas nem descritas. No entanto, até mesmo a lista parcial das bênçãos prometidas que acabei de apresentar deveria fazer com que cada um de nós se assombrasse e se prostrasse e adorasse o Pai em nome de Jesus Cristo. O presidente Lorenzo Snow nos alertou: é muito fácil esquecer qual o maior objetivo da vida, o motivo pelo qual o Pai Celestial mandou-nos para cá, para a mortalidade, bem como o santo chamado que recebemos. E assim, em vez de elevar-nos acima das coisas pequenas e transitórias, muitas vezes deixamos-nos descer ao nível do mundo, sem valer-nos do auxílio divino que Deus instituiu e que é o único meio de vencermos essas coisas transitórias. O dia do Senhor e o templo sagrado são duas fontes específicas de auxílio divino instituídas por Deus para nos auxiliar a nos elevar acima do nível e da corrupção do mundo. A princípio, podemos achar que os propósitos mais importantes de santificar o dia do Senhor e frequentar o templo são relacionados, mas distintos. No entanto, acredito que esses dois propósitos são exatamente o mesmo e juntos nos fortalecem espiritualmente como indivíduos e em nosso lar. Depois que Deus criou todas as coisas, Ele descansou no sétimo dia e ordenou que um dia por semana fosse um período de descanso para auxiliar as pessoas a se lembrarem dele. O dia do Senhor é um dia para Deus, um período de tempo sagrado designado especificamente para adorarmos a Deus e para recebermos suas grandiosas e preciosas promessas e lembrarmos-nos delas. O Senhor nos orientou nesta dispensação. E para que mais plenamente te conserves limpo das manchas do mundo, irás à casa de oração e oferecerás teus sacramentos no meu dia santificado, porque em verdade esse é um dia designado para descansares de teus labores e prestares tua devoção ao Altíssimo. Assim, no dia do Senhor, adoramos o Pai em nome do Filho ao participarmos das ordenanças, ao receber, lembrar e renovar os convênios e aprender a respeito deles. Em seu dia sagrado, nossos pensamentos, ações, comportamento são sinais que damos a Deus e um indicador de nosso amor por Ele. Outro propósito do dia do Senhor é desviar nosso olhar das coisas do mundo e elevá-las às bênçãos da eternidade. Durante esse período sagrado, nós nos distanciamos de muitos dos afazeres rotineiros de nossa vida tão atarefada e podemos confiar em Deus para que vivamos, recebendo e lembrando
as grandiosas e preciosas promessas pelas quais nos tornamos participantes da natureza divina. O Senhor sempre ordenou ao seu povo que construísse templos, locais sagrados nos quais os membros dignos da Igreja realizam cerimônias e ordenanças sagradas do Evangelho para si próprios e em favor dos mortos. Os templos são os locais mais sagrados entre todos os lugares de adoração. O templo literalmente é a casa do Senhor, um local sagrado designado especificamente para adorarmos a Deus e para recebermos suas grandiosas e preciosas promessas e lembrarmos-nos delas. O Senhor nos instruiu nesta dispensação. Organizai-vos, preparai todas as coisas necessárias e estabelecei uma casa, sim, uma casa de oração, uma casa de jejum, uma casa de fé, uma casa de aprendizado, uma casa de glória, uma casa de ordem, uma casa de Deus. O principal foco da adoração no templo é participar das ordenanças, receber e lembrar os convênios e aprender a respeito deles. No templo, pensamos, agimos e nos vestimos de modo diferente do que fazemos em outros lugares que frequentamos. O propósito central do templo é desviar nosso olhar das coisas do mundo e elevá-los às bênçãos da eternidade. Distantes por um curto período de tempo das situações do mundo a que estamos acostumados, podemos confiar em Deus para que vivamos, recebendo e lembrando as grandiosas e preciosas promessas pelas quais nos tornamos participantes da natureza divina. Observe que o dia do Senhor e o templo são, respectivamente, um período de tempo sagrado e um local sagrado, designados especificamente para adorarmos a Deus e para recebermos suas grandíssimas e preciosas promessas e lembrarmos-nos delas. Conforme instituídos por Deus, os propósitos centrais dessas duas fontes divinas de auxílio são exatamente os mesmos. Centralizar vigorosa e repetidamente nossa atenção no Pai Celestial, em seu Filho unigênito, no Espírito Santo e nas promessas associadas às ordenanças e aos convênios do Evangelho restaurado do Salvador. É importante notar que o lar deve ser a principal combinação de tempo e local em que as pessoas e as famílias se lembram de modo mais eficaz das grandiosas e preciosas promessas de Deus. Deixar nosso lar para passar um tempo nas reuniões de domingo e para entrar no local sagrado que é o templo é essencial, mas não é suficiente. Somente ao trazermos conosco para nosso lar o espírito e a força que vem dessas atividades sagradas, podemos manter nosso foco nos grandiosos propósitos da vida mortal e vencer a corrupção que há no mundo. Nossas experiências no dia do Senhor e no templo devem ser catalisadoras espirituais que trazem à memória das pessoas, da família e ao nosso lar lembranças contínuas de lições aprendidas, a presença e o poder do Espírito Santo, uma conversão contínua e profunda a Jesus Cristo e um perfeito esplendor de esperança nas promessas eternas de Deus. O dia do Senhor e o templo podem nos ajudar a estabelecer em nosso lar um caminho mais excelente, ao congregarmos em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. O que fazemos em nosso lar com seu tempo sagrado e com o que aprendemos em seu local sagrado é crucial para nos tornarmos participantes da natureza divina. Podemos facilmente ser dominados pelas questões rotineiras e comuns da mortalidade. Dormir, comer, vestir-nos, trabalhar, brincar, praticar exercício e muitas outras atividades habituais são necessárias e importantes. Mas, por fim, o que nos tornamos é o resultado de nosso conhecimento e de nossa disposição em aprender com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é apenas a soma total de nossas atividades diárias ao longo de toda a vida.
O Evangelho é muito mais do que uma lista rotineira de tarefas distintas a serem realizadas. Em vez disso, é uma magnífica tapeçaria feita de verdade bem ajustada e entrelaçada, feita para nos ajudar a tornar-nos como nosso Pai Celestial e o Senhor Jesus Cristo. Sim, participantes da natureza divina. De fato, somos cegados ao olhar para além do marco, quando essa realidade espiritual abrangente é ofuscada pelos cuidados, as preocupações e a informalidade do mundo. Ao sermos sábios e convidarmos o Espírito Santo a nos guiar, prometo que Ele nos ensinará o que é verdadeiro. Ele testifica de Jesus e o caminho vem mostrar que nos leva ao céu e à luz, à medida que nos esforçamos para cumprir nosso destino eterno e para nos tornarmos participantes da natureza divina. Presto meu testemunho de que as grandíssimas e preciosas promessas associadas a nossas ordenanças e convênios são seguras. O Senhor assim o declarou. Dou-vos instruções sobre como agirdes perante mim, a fim de que isso se transforme em vossa salvação. Eu, o Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo, mas quando não o fazeis, não tendes promessa alguma. Testifico que nosso Pai Celestial vive e que é o autor do plano de salvação. Jesus Cristo é seu Filho unigênito, nosso Salvador e Redentor. Ele vive. E testifico que o plano e as promessas do Pai, e a expiação do Salvador, e a companhia do Espírito Santo possibilitam haver paz neste mundo e vida eterna no mundo vindouro. Dessas coisas presto testemunho no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, o coro e a congregação agora cantarão juntos Glória a Deus Cantai. Após o hino, ouviremos o bispo W. Christopher Swaldell, do Bispado Presidente. O elder W. Craig Zwick, que foi desobrigado ontem à tarde como 70 autoridade geral, falará em seguida. Após as palavras do elder Zwick, o coro cantará Ama o pastor, seu rebanho. Esta é a Conferência Geral Semestral número 187 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Na primavera de 1998, Carol e eu juntamos uma viagem de negócios com as nossas férias e levamos nossos filhos e minha sogra, que ficara viúva há pouco tempo, para passar alguns dias no Havaí. Na noite anterior ao nosso voo, nosso filho de 4 meses, Jonathan, foi diagnosticado com uma infecção nos ouvidos e nos disseram que ele não poderia viajar por no mínimo 3 ou 4 dias. Decidimos que Carol ficaria em casa com Jonathan, enquanto eu faria a viagem com o restante da família. O primeiro indício de que essa viagem não seria o que eu tinha imaginado ocorreu logo após a nossa chegada. Andando sob a luz do luar, num caminho ladeado de palmeiras, com uma vista do oceano à nossa frente, voltei-me para comentar sobre a beleza da ilha e, naquele momento romântico, em vez de ver Carol, vi-me olhando para os olhos de minha sogra, que, diga-se de passagem, amo muito. Mas não era bem o que eu esperava. Nem Carol esperava passar as férias em casa sozinha com o nosso filho doente. Há momentos na vida em que nos encontramos em um curso inesperado, enfrentando situações muito mais graves do que férias que não saem como esperamos. Como reagimos quando acontecem coisas, muitas vezes fora do nosso controle, que alteram a vida que planejamos ou esperamos? Em 6 de junho de 1944, o jovem Hiram Shumway, segundo-tenente do exército americano, foi para a terra firme na praia de Omaha na invasão do dia D. Ele chegou em segurança, mas em 27 de julho, com o avanço dos aliados, foi gravemente ferido devido à explosão de uma mina antitanques. Num instante, sua vida e sua carreira futura como médico sofreu um terrível impacto. Seguiram-se diversas cirurgias que o ajudaram a se recuperar da maioria dos ferimentos graves, mas o irmão Shumway nunca recuperou a visão. Como ele reagiria a isso? Depois de 3 anos em reabilitação hospitalar, ele voltou para casa em Lovell, Wyoming. Ele sabia que o sonho de se tornar médico não era mais possível, mas estava decidido a seguir em frente, casar-se e ter uma família. No final, ele acabou conseguindo um emprego em Baltimore, Maryland, como consultor de reabilitação e especialista em empregos para cegos. Em seu próprio processo de reabilitação, ele aprendeu que os cegos são muito mais capazes do que imaginava e, nos 8 anos em que exerceu o cargo, colocou mais pessoas cegas no mercado de trabalho do que qualquer outra pessoa no país. Sentindo-se confiante para sustentar uma família, Hiram pediu a namorada em casamento e disse-lhe: "Se você ler a correspondência, separar os pés de meias e dirigir o carro, eu faço o resto." Logo depois, eles se casaram no templo de Salt Lake e foram abençoados com 8 filhos. Em 1954, eles voltaram para o Wyoming, onde o irmão Shumway trabalhou por 32 anos como diretor estadual de educação para cegos e surdos. Durante essa época, serviu 7 anos como bispo da Alaun em Cheyenne e depois 17 anos como patriarca da Estaca. Depois que se aposentou, o irmão e a irmã Shumway também serviram como casal missionário na missão Londres Sul. Hiram Shumway faleceu em março de 2011, deixando um legado de fé e confiança no Senhor, mesmo sob condições desafiadoras, para uma grande posteridade de filhos, netos e bisnetos. A vida de Hiram Shumway pode ter mudado por causa da guerra, mas ele nunca duvidou de sua natureza divina e de seu potencial eterno. Como ele, somos filhos e filhas espirituais de Deus e aceitamos seu plano, segundo o qual nós poderíamos obter um corpo físico e adquirir experiência terrena, a fim de progredirmos rumo à perfeição, terminando por alcançar nosso destino divino como herdeiros da vida eterna. Nenhuma mudança, aprovação ou oposição pode alterar esse curso eterno. Somente nossas escolhas, quando exercemos nosso arbítrio. As mudanças que enfrentamos na vida e os desafios que elas trazem afetam cada um de nós de maneira diferente. Assim como vocês, já testemunhei amigos e familiares passarem pelas seguintes provações: morte de um ente querido, um divórcio conflituoso, nunca ter tido oportunidade de casar-se, doença ou ferimentos graves, até mesmo desastres naturais, como temos visto recentemente. E a lista continua.
Embora cada mudança seja única para cada indivíduo, há um elemento comum resultante da provação ou do desafio. Sempre podemos obter esperança e paz ao sacrifício expiatório de Jesus Cristo. A expiação de Jesus Cristo fornece as medidas fundamentais de correção e cura para cada corpo perfeito, cada espírito magoado e cada coração partido, de modo que ninguém mais consegue entender. Ele sabe do que precisamos individualmente para prosseguir adiante em meio às mudanças. Ao contrário de nossos amigos e entes queridos, Salvador não apenas é solidário conosco, mas consegue exercer uma empatia perfeita porque já passou pelo que estamos passando. Além de sofrer e pagar o preço por nossos pecados, Jesus Cristo também trilhou todo o caminho, lidou com todos os desafios e enfrentou todas as dores físicas, emocionais ou espirituais que jamais enfrentaríamos na mortalidade. O presidente Boyd K. Packer ensinou: a misericórdia e a graça de Jesus Cristo não se limitam aos que cometem pecados, mas trazem em si a promessa de paz eterna a todos os que o aceitarem e seguirem. Sua misericórdia é um bálsamo poderoso, mesmo ao inocente ferido. Nesta experiência mortal, não podemos controlar tudo o que nos acontece, mas temos controle absoluto sobre como reagir a essas mudanças em nossa vida. Isso não significa que as dificuldades e provações que enfrentamos não tenham consequências e sejam fáceis de vencer. Não significa que não vamos sentir dor nem sofrer, mas significa sim que existe uma razão para termos esperança e que, graças à expiação de Jesus Cristo, podemos seguir adiante, pois dias melhores virão cheios de alegria, luz e felicidade. Em Mosias, lemos um relato de Alma, o ex-sacerdote do rei Noé, no qual ele avisou seu povo e partiram para o deserto adiante dos exércitos do rei Noé. Depois de 8 dias chegaram a uma terra muito bela e agradável, onde armaram suas tendas e começaram a cultivar o solo e a construir edifícios. A situação, então, parecia promissora. Eles tinham aceitado o Evangelho de Jesus Cristo, tinham sido batizados e feito o convênio de que iriam servir ao Senhor e guardar seus mandamentos. E se multiplicaram e prosperaram grandemente na terra. No entanto, a situação logo mudaria. Um exército dos Lamanitas se encontrava nas fronteiras da terra. Alma e o seu povo foram colocados em cativeiro logo depois, e suas aflições eram tão grandes que começaram a clamar fervorosamente a Deus. Além disso, seus captores ordenaram-lhes que parassem de orar e decretaram que fosse morto quem quer que encontrassem clamando a Deus. Alma e seu povo não tinham feito nada para merecer essa situação nova. Como reagiriam? Em vez de culparem a Deus, eles se voltaram para ele e abriram o coração. Em resposta à sua fé e orações, o Senhor disse: tende bom ânimo, aliviarei as cargas que são colocadas sobre vossos ombros, de modo que não as podereis sentir sobre vossas costas. Logo depois, o Senhor fortaleceu-os para que pudessem carregar seus fardos com facilidade, e submeteram-se de bom grado e com paciência a toda a vontade do Senhor. Embora ainda não tivessem sido libertados do cativeiro por terem se voltado para o Senhor e não contra ele, foram abençoados de acordo com suas necessidades e a sabedoria dele. O Elder Oaks ensinou: as bênçãos de cura vêm de várias formas, cada uma adaptada a nossas necessidades individuais, que são conhecidas por aquele que mais nos ama. Às vezes, a cura elimina nossa doença ou alivia nosso fardo. Em outras ocasiões, porém, somos curados ao recebermos forças, compreensão ou paciência para suportarmos os fardos recebidos. No final, tão grande era a sua fé e paciência que Alma e seu povo foram libertados pelo Senhor e renderam graças a Deus, porque estavam no cativeiro e ninguém os poderia libertar, exceto o Senhor seu Deus. A triste ironia é que muitas vezes os que estão passando necessidade se afastam da fonte perfeita da ajuda, nosso Salvador, Jesus Cristo. Um relato escriturístico bem conhecido sobre a serpente de bronze ensina que temos uma escolha diante dos desafios. Depois que muitos dos filhos de Israel foram picados por serpentes voadoras ardentes, um símbolo foi levantado a fim de que todo aquele que o olhasse vivesse. E muitos olharam e viveram.
Mas houve muitos tão obstinados que nem quiseram olhar e, portanto, pereceram. Como os antigos israelitas, também somos convidados e encorajados a olhar para o Salvador e viver, pois o seu jugo é suave e o seu fardo é leve, até mesmo quando o nosso é pesado. Alma, o Filho, ensinou essa sagrada verdade quando disse: sei que aqueles que confiarem em Deus serão auxiliados em suas tribulações, em suas dificuldades, em suas aflições, e serão elevados no último dia. Nestes últimos dias, o Senhor nos deu vários recursos, nossas serpentes de bronze, todas preparadas para nos ajudar a olhar para Cristo e colocar nossa confiança nele. Lidar com as dificuldades da vida não significa ignorar a realidade, mas decidir onde vamos nos concentrar e qual será nosso alicerce. Esses recursos incluem, mas não se limitam a estudar as escrituras e ensinamentos dos profetas modernos regularmente, fazer orações e jejuns sinceros e frequentes, tomar o sacramento dignamente, ser assíduos na frequência ao templo, bênçãos do sacerdócio, aceitar bons conselhos de profissionais treinados e até mesmo remédios quando prescritos de maneira adequada e usados conforme indicado. Sejam quais forem as mudanças que ocorrerem em nossa vida e sejam quais forem os caminhos inesperados que tenhamos de trilhar, somos nós que escolhemos como vamos reagir. Voltar-se para o Senhor e agarrar seus braços que estão estendidos para nós é sempre a melhor opção. O elder Richard G. Scott ensinou essa verdade eterna. A verdadeira e duradoura felicidade, acompanhada de força, coragem e capacidade de sobrepujar as maiores dificuldades, advém de uma vida centralizada em Jesus Cristo. Não há nenhuma garantia de resultados instantâneos, mas existe a certeza absoluta de que no tempo do Senhor as soluções virão, a paz prevalecerá e o vazio será preenchido. Presto testemunhos destas verdades, em nome de Jesus Cristo. Amém. O Rei Leão é um desenho animado clássico sobre a savana africana. Quando o Rei Leão morre, salvando o filho, o pequeno príncipe leão é forçado a ir para o exílio, enquanto um governante tirano destrói o equilíbrio da savana. O príncipe leão reivindica o reino com a ajuda de um mentor. Seus olhos são abertos e ele enxerga a necessidade de haver equilíbrio no grandioso ciclo da vida na savana. Ao reivindicar seu lugar de direito como rei, o jovem leão é aconselhado a enxergar além do que ele podia ver. Ao aprendermos a nos tornar herdeiros de tudo que nosso Pai possui, o Evangelho nos ensina a enxergar além do que vemos. Para fazer isso, é preciso ver outras pessoas através dos olhos do Salvador. O Evangelho é capaz de influenciar os mais variados tipos de pessoas. Não conseguimos compreender plenamente as escolhas e a formação psicológica das pessoas em nosso mundo, na igreja e até mesmo em nossa família, porque raramente temos uma visão completa de quem elas são. Devemos olhar para além das ideias pré-concebidas e dos estereótipos fáceis e ampliar a visão limitada de nossa própria experiência. Meus olhos se abriram para que eu enxergasse além do que podia ver. Quando servi como presidente de missão, um jovem elder entrou com um olhar receoso e, ao iniciarmos nossa entrevista, disse-me, com um ar abatido, quero ir para casa. Pensei, bem, podemos dar um jeito. Para que isso não aconteça, aconselhei o missionário a trabalhar duro, orar sobre o assunto por uma semana e então me ligar. Quase exatamente uma semana depois, ele ligou. Ele ainda desejava voltar para casa. Novamente o aconselhei a orar, trabalhar duro e me ligar na outra semana. Na entrevista seguinte, nada tinha mudado. Ele insistia em voltar para casa. Eu simplesmente não ia deixar aquilo acontecer. Comecei a ensiná-lo sobre a natureza sagrada de seu chamado. Incentivei-o a esquecer de si mesmo e a trabalhar. Mas não importava o conselho que eu desse.
Ele continuava irredutível. Finalmente, dei-me conta de que talvez eu não soubesse de tudo o que estava acontecendo. Naquele momento, senti-me inclinado a fazer uma pergunta. Elder, o que é tão difícil para você? O que ele disse tocou profundamente meu coração. Presidente, não sei ler. O sábio conselho que achei ser importante para ele não era relevante de modo algum para suas necessidades. O que ele mais precisava de mim era que eu enxergasse além de minha avaliação apressada e permitisse que o Espírito me ajudasse a entender o que realmente se passava na mente daquele elder. Ele precisava que eu o olhasse da maneira correta e lhe oferecesse um motivo para ter esperança. Em vez disso, agi como uma enorme bola de demolição. Aquele elder valente aprendeu a ler e tornou-se um puro discípulo de Jesus Cristo. Ele abriu meus olhos para as palavras do Senhor. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Que bênção é quando o Espírito do Senhor amplia nossa visão. Lembram-se de quando o profeta Eliseu acordou e viu o exército sírio cercando a cidade com cavalos e carruagens? Seu servo estava assustado e perguntou a Eliseu o que fariam contra tal ameaça. Com estas palavras memoráveis, Eliseu lhe disse que não se preocupasse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O servo não tinha ideia do que o profeta estava falando. Ele não conseguia enxergar além do que podia ver. No entanto, Eliseu via exércitos de anjos prontos para batalhar a favor do povo do profeta. Então Eliseu orou para que o Senhor abrisse os olhos do moço. E ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Com frequência, nos afastamos das pessoas por causa das diferenças que vemos. Nos sentimos bem com aqueles que pensam, falam, vestem-se e agem como nós, e pouco à vontade com os que estão em situação diferente da nossa ou têm outro tipo de formação. Na realidade, não somos todos de países diferentes e falamos diferentes idiomas. Não vemos todos através das enormes limitações de nossa própria experiência de vida, pois alguns falam e veem com olhos espirituais, como o profeta Eliseu, e outros se comunicam e veem com a visão literal, como eu, ao aconselhar um missionário que não sabia ler. Vivemos em um mundo que se alimenta de comparações, rotulações e críticas. Em vez de olharmos pelas lentes das mídias sociais, precisamos olhar para dentro de nós e buscar os atributos divinos que reivindicamos. Essas qualidades e esses desejos divinos não podem ser salvos no Pinterest, nem postados no Instagram. Aceitar e amar as pessoas não significa que tenhamos de adotar suas ideias. Obviamente, a verdade exige nossa total fidelidade, embora isso nunca deva ser uma barreira para a bondade. Amar os outros verdadeiramente exige a prática contínua de aceitar os melhores esforços das pessoas, cujas experiências e limitações de vida nós talvez nunca venhamos a entender. Enxergar além do que podemos ver requer uma concentração consciente no Salvador. No dia 28 de maio de 2016, o jovem Bo Ritchie, de 16 anos, e seu amigo Austin estavam em um rancho da família no Colorado. Bo e Austin entraram em seus veículos off-road com grande expectativa pelo dia cheio de aventuras. Eles não tinham ido muito longe quando se depararam com condições precárias no terreno e uma tragédia aconteceu. O veículo que Bo estava dirigindo tombou repentinamente, deixando Bo preso debaixo de 180 quilos de aço. Quando Austin foi até ele, viu que Bo estava lutando para sobreviver. Com toda a força que tinha, Austin tentou tirar o veículo de cima do amigo. Mas o carro não se moveu. Ele orou por Bo e foi desesperadamente buscar ajuda. A equipe de emergência finalmente chegou,
Mas, algumas horas depois, Bo faleceu. Ele se libertou de sua vida mortal. Seus pais estavam inconsoláveis quando chegaram ao local. Enquanto estavam no pequeno hospital com o melhor amigo de Bo e familiares, um policial entrou na sala e entregou o celular de Bo para sua mãe. Um alarme tocou quando ela pegou o celular. Ao abrir o aparelho, ela viu o alarme diário de Bo. Em voz alta, ela leu a mensagem que seu adorável, divertido e aventureiro adolescente havia configurado para ler todos os dias. A mensagem dizia: lembre-se de colocar Jesus Cristo como parte central de sua vida hoje. O foco de Bo no Redentor não diminuiu a tristeza que as pessoas que o amavam sentiam por sua ausência. Contudo, trouxe grande esperança e significado para a vida de Bo e para as escolhas que fizera. Permitiu que sua família e seus amigos enxergassem além da dor da morte prematura e contemplassem a feliz realidade da próxima vida. Que terna misericórdia para os pais de Bo poderem ver pelos olhos de seu filho o que ele mais valorizava. Como membros da igreja, fomos dotados de alarmes espirituais pessoais que nos alertam quando nos afastamos da salvação por estarmos enxergando apenas com nossos olhos mortais. O sacramento é nosso alarme semanal para nos centralizarmos continuamente em Jesus Cristo, sempre nos lembrarmos dele e, assim, termos sempre seu Espírito conosco. No entanto, às vezes ignoramos esses sentimentos de lembrança e alarme. Quando colocamos Jesus Cristo no centro de nossa vida, Ele abre nossos olhos para possibilidades maiores do que podemos compreender sozinhos. Recebi uma carta muito interessante sobre um alarme de proteção recebido por uma fiel irmã. Ela contou que, ao se esforçar para ajudar o marido a entender como ela se sentia, começou a fazer uma lista no celular das coisas que ele fazia ou dizia que a irritavam. Ela achou que estava compilando uma prova escrita para que, na hora certa, pudesse mostrar a ele o que faria com que o marido desejasse melhorar. No entanto, em um domingo, enquanto partilhava do sacramento e se concentrava na expiação do Salvador, ela percebeu que documentar seus sentimentos negativos pelo marido estava, na verdade, afastando o espírito, e isso nunca mudaria o marido. Um alarme espiritual tocou no coração dela, dizendo: esqueça, deixe tudo isso de lado. Apague as anotações, elas não vão ajudar. Ela então escreveu o seguinte: demorou um pouco para me desfazer daquela lista, mas ao fazê-lo, todos os sentimentos negativos foram esquecidos. Meu coração ficou repleto de amor. Amor por meu marido e pelo Senhor. Assim como Saulo na estrada para Damasco, sua visão mudou. A camada da distorção foi retirada de seus olhos. O Salvador com frequência abria física e espiritualmente os olhos dos cegos. Abrir nossos olhos para as verdades divinas, literal e figurativamente, prepara-nos para sermos curados da incapacidade mortal de ver além das aparências. Quando damos atenção aos alarmes espirituais que nos lembram da necessidade de corrigir o curso ou de ampliar a perspectiva eterna, recebemos a promessa sacramental de ter seu Espírito conosco. Isso aconteceu com Joseph Smith e Oliver Cowdery no tempo de Kirtland, quando verdades importantes foram ensinadas por Jesus Cristo, que lhes prometeu que o véu das limitações mortais seria retirado de sua mente e seriam abertos os olhos de seu entendimento. Testifico que, por meio do poder de Jesus Cristo, somos capazes de enxergar espiritualmente além do que vemos literalmente. Ao nos lembrarmos dele e termos conosco seu Espírito, nossos olhos do entendimento serão abertos. Então, a grande realidade da divindade que há em cada um de nós
ficará gravada mais plenamente em nosso coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Dear
Expressamos nossa gratidão ao coro do Tabernáculo Mórmon pela bela música que nos apresentou esta manhã. O último orador desta sessão será o presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência. Após as palavras do presidente Eyring, o coro encerrará esta reunião cantando "Creio em Cristo". A oração de encerramento será oferecida pelo elder José A. Teixeira, dos 70. Queridos irmãos e irmãs, oro humildemente para que o Espírito do Senhor esteja conosco enquanto falo a vocês hoje. Sinto profunda gratidão ao Senhor, a quem esta igreja pertence, pela inspiração proveniente de fervorosas orações, dos discursos inspirados e da música angelical nesta conferência. Em abril, o presidente Thomas S. Monson proferiu um discurso que tocou o coração de muitas pessoas no mundo, inclusive o meu. Ele falou do poder do livro de Mórmon. Pediu com veemência que estudássemos, ponderássemos e aplicássemos seus ensinamentos. Prometeu que se dedicássemos tempo todos os dias para estudar, ponderar e guardar os mandamentos contidos no livro de Mórmon, teríamos um testemunho significativo de sua verdade. E esse testemunho do Cristo vivo nos guiaria em segurança nas provações. Assim como muitos de vocês, ouvi as palavras do profeta como se fossem as do Senhor para mim. E também, como muitos de vocês, decidi obedecer. Desde menino, tenho o testemunho de que o livro de Mórmon é a palavra de Deus, que o Pai e o Filho apareceram a Joseph Smith e falaram com ele, e que os apóstolos antigos vieram ao profeta Joseph para restaurar as chaves do sacerdócio para a Igreja do Senhor. Com esse testemunho, tenho lido o livro de Mórmon todos os dias há mais de 50 anos. Então, pareceria razoável se eu tivesse achado que as palavras do presidente Monson eram para outra pessoa. Contudo, assim como muitos de vocês, o incentivo do profeta e sua promessa me encorajaram a fazer um esforço maior. Muitos de vocês fizeram o que eu fiz. Oraram com mais fervor, ponderaram mais sinceramente as Escrituras e tentaram servir melhor ao Senhor e ao próximo. O bom resultado disso, para mim e para muitos de vocês, foi aquilo que o profeta prometeu. Os que seguiram de coração seu conselho inspirado passaram a ouvir o Espírito com mais nitidez. Encontramos mais força para resistir à tentação e sentimos mais fé no Cristo ressuscitado, em seu Evangelho e em sua Igreja viva. Numa época em que o mundo está em tumulto cada vez mais intenso, esse fortalecimento do testemunho dissipa as dúvidas e o medo e nos traz paz. Ter dado ouvidos ao conselho do presidente Monson teve mais 2 efeitos maravilhosos em mim. Primeiro, o espírito que ele prometeu deixou-me otimista em relação ao que o futuro reserva, mesmo com o crescente caos no mundo. E segundo, o Senhor tem dado a mim e a vocês uma porção ainda maior de seu amor pelos que sofrem. Temos sentido mais desejo de socorrer as pessoas. Esse desejo é o ponto central do ministério e dos ensinamentos do presidente Monson. O Senhor prometeu amor ao próximo e coragem ao profeta Joseph Smith e a Oliver Cowdery, quando o que tinham de fazer parecia extremamente difícil. O Senhor disse que obteriam a coragem de que necessitavam, tendo fé nele como sua rocha. Não tenhais receio de praticar o bem, meus filhos, pois o que semeardes, isso colhereis. Portanto, se semeardes o bem, colhereis o bem como vossa recompensa.
Portanto, não temais, pequeno rebanho. Fazei o bem. Deixai que a terra e o inferno se unam contra vós. Pois se estiverdes estabelecidos sobre minha rocha, eles não poderão prevalecer. Eis que eu não vos condeno. Segui vossos caminhos e não pequeis mais. Executai com seriedade a obra que vos ordenei. Buscai-me em cada pensamento, não duvideis, não temais. Vede as feridas que me perfuraram o lado e também as marcas dos cravos em minhas mãos e pés. Sede fiéis, guardai meus mandamentos e herdareis o reino do céu. O Senhor disse aos líderes da restauração e a nós que quando edificamos nossa fé em sua rocha, a dúvida e o medo desaparecem e o desejo de praticar o bem aumenta. Ao aceitarmos o convite do presidente Monson de nutrirmos no coração um testemunho de Jesus Cristo, ganhamos o poder, o desejo e a coragem de socorrer o próximo sem nos preocuparmos com nossas necessidades. Tenho visto essa fé e coragem muitas vezes em santos fiéis, quando enfrentam provações alarmantes. Por exemplo, eu estava em Idaho, quando a represa Teton se rompeu em 5 de junho de 1976. Uma enxurrada de água veio abaixo. Milhares tiveram que sair de casa. Milhares de residências e estabelecimentos comerciais foram destruídos. Por milagre, menos de 15 pessoas morreram. O que vi foi o que tenho visto toda vez que os membros da igreja se agarram firmemente à rocha do testemunho de Jesus Cristo. Como não tem nenhuma dúvida de que o Senhor olha por eles, essas pessoas não têm medo. Elas se esquecem de suas provações para socorrer os outros e fazem isso por amor ao Senhor sem pedir recompensa. Por exemplo, quando a represa Teton se rompeu, um casal da igreja estava viajando a vários quilômetros de casa. Assim que ouviram as notícias pelo rádio, voltaram rapidamente a Rexburg. Em vez de irem para a sua casa para ver se ela havia sido destruída, eles procuraram o bispo. Ele estava em um prédio que estava sendo usado como centro de ajuda. O bispo ajudava a orientar milhares de voluntários que chegavam em ônibus escolares. O casal foi até o bispo e disse: "Acabamos de chegar, bispo. Aonde podemos ir para ajudar?" Ele falou a eles o nome de uma família. E aquele casal ajudou a tirar água e lama de uma casa após a outra. Trabalharam do nascer do sol ao anoitecer durante dias. Finalmente pararam um pouco para ver como estava a sua própria casa. Ela havia sido carregada pela enchente e não sobrara nada. Então voltaram ao bispo e perguntaram: "Bispo, o senhor quer que ajudemos mais alguém?" O milagre da coragem e da caridade silenciosa, o puro amor de Cristo, vem se repetindo ao longo dos anos pelo mundo todo. Apareceu nos dias terríveis de perseguição e provação na época do profeta Joseph Smith, no Missouri. Aconteceu quando Brigham Young conduziu o êxodo de Nauvoo e chamou os santos para lugares desertos em todo o oeste dos Estados Unidos, para ajudarem-se uns aos outros, edificando Sião para o Senhor. Se vocês lerem o diário desses pioneiros, verão o milagre da fé dissipando a dúvida e o medo. Vão ler sobre os santos que deixaram de lado seus próprios interesses para ajudar outros em favor do Senhor, antes de cuidarem das próprias ovelhas ou do próprio campo que não tinha sido arado. Vi esse mesmo milagre alguns dias atrás na destruição causada pelo furacão Irma, em Porto Rico, em São Tomás e na Flórida, onde membros da igreja se juntaram a pessoas de outras religiões, grupos da comunidade local e organizações nacionais para iniciar a limpeza da região. Assim como meus amigos em Rexburg, um casal de não-membros da Flórida concentrou-se em ajudar a comunidade, em vez de cuidar de seu próprio lar. Quando alguns vizinhos, que são membros da igreja, ofereceram ajuda para tirar 2 grandes árvores que bloqueavam sua garagem, o casal explicou que estavam abalados e decidiram ajudar os outros.
tendo fé de que o Senhor providenciaria o auxílio de que precisavam com sua própria casa. O marido então comentou que antes da chegada dos membros da igreja para os ajudarem, ele e a esposa estavam orando. Receberam a resposta de que a ajuda chegaria, e ela chegou poucas horas após. Ouvi dizer que algumas pessoas começaram a chamar de anjos de amarelo os membros da igreja que vestem os coletes amarelos do programa Mãos que Ajudam. Uma mulher, membro da igreja, levou seu carro para consertar, e o homem que a ajudou descreveu a experiência espiritual que teve quando pessoas usando coletes amarelos removeram árvores caídas em seu jardim. E depois ele disse, cantaram uma música sobre ser filho de Deus. Outra moradora da Flórida, também não membro, contou que os membros da igreja vieram à sua casa quando ela estava cuidando do jardim que tinha sido destruído. Ela estava desolada, sentindo muito calor e prestes a chorar. Os voluntários realizaram, como ela mesma disse, um verdadeiro milagre. Serviram com diligência e também com alegria e sorrisos, sem aceitar nada em troca. Presenciei essa diligência e alegria quando, já tarde da noite do sábado, conversei com um grupo de santos dos últimos dias na Flórida. Os voluntários pararam um pouco o trabalho de limpeza para que eu os cumprimentasse com um aperto de mão. Disseram que 90 membros de sua estaca na Geórgia tinham feito na noite anterior um plano para se juntar à equipe de socorro na Flórida. Eles saíram da Geórgia às 4 horas da manhã. Dirigiram por 4 horas, trabalharam o dia todo e noite adentro e planejavam trabalhar de novo no dia seguinte. Descreveram tudo isso com um sorriso e bom humor. O único estresse que senti neles foi por quererem que parassem para lhes agradecer, para que pudessem voltar ao trabalho. O presidente da estaca voltou a cortar com a motosserra uma árvore caída, e um bispo removia galhos do caminho quando entramos no carro para ir até o próximo grupo. Mais cedo naquele dia, ao sairmos de outro local, um homem veio até o carro, tirou o chapéu e nos agradeceu pelos voluntários. Não sou membro de sua igreja. Não dá para acreditar no que vocês fizeram por nós. Deus os abençoe. O voluntário Sudi, que estava ao lado dele, sorriu e levantou os ombros, como se não merecesse agradecimentos. Enquanto os voluntários da Geórgia ajudavam esse homem, que não conseguia acreditar no que via, centenas de membros da igreja daquela parte tão devastada da Flórida foram a outra parte do estado, que tinha sido atingido mais gravemente pelo furacão. Naquele dia, lembrei e entendi melhor as palavras proféticas do profeta Joseph Smith. Um homem cheio de amor de Deus não fica contente em abençoar apenas sua família, mas estende a mão para o mundo inteiro, ansioso por abençoar toda a humanidade. Vemos esse amor na vida dos membros da igreja em todo lugar. Toda vez que acontece uma tragédia no mundo, os membros fazem doações e servem como voluntários nos programas humanitários da igreja. Raramente é necessário fazer um apelo. Na verdade, às vezes temos que pedir aos voluntários que esperem e não se desloquem para o local da tragédia, até que os que coordenam o trabalho estejam prontos para recebê-los. Esse desejo de abençoar é fruto dos que têm um testemunho de Jesus Cristo, de seu Evangelho, de sua igreja restaurada e de seu profeta. É por isso que o povo do Senhor não duvida e não tem medo. É por isso que os missionários servem como voluntários em todos os lugares do mundo. É por isso que os pais oram com seus filhos pelo próximo. É por isso que os líderes desafiam os jovens a atender ao pedido do presidente Monson de estudarem profundamente o livro de Mórmon. Os frutos não resultam do pedido dos líderes, mas da ação dos jovens e dos membros ao terem fé. Essa fé, quando colocada em prática, o que requer sacrifício abnegado, causa uma mudança no coração, que faz com que essas pessoas sintam o amor de Deus. Nosso coração, no entanto, só conserva essa mudança se continuarmos a seguir o conselho do profeta. Se pararmos de tentar segui-lo após um certo esforço,
a mudança vai desaparecer. Os santos dos últimos dias fiéis têm aumentado sua fé no Senhor Jesus Cristo, no livro de Mórmon como a palavra de Deus, e na restauração das chaves do sacerdócio em sua igreja verdadeira. Esse testemunho mais forte tem nos dado mais coragem e preocupação por outros filhos de Deus. Porém, os desafios e as oportunidades do futuro vão exigir ainda mais. Não sabemos de detalhes, mas temos uma ideia geral. Sabemos que nos últimos dias o mundo estará em comoção. Sabemos que, seja qual for o problema, o Senhor guiará os fiéis santos dos últimos dias, para que levem o Evangelho de Jesus Cristo a toda a nação, tribo, língua e povo. E sabemos que os verdadeiros discípulos do Senhor serão dignos e estarão preparados para recebê-lo quando ele vier. Não precisamos temer. Portanto, embora já tenhamos edificado a fé e a coragem em nosso coração, o Senhor espera mais de nós e das gerações futuras. Elas precisarão ser mais fortes e corajosas, porque vão fazer coisas ainda mais grandiosas e difíceis do que nós, e terão de enfrentar a crescente oposição do inimigo de nossa alma. O caminho para o otimismo foi dado pelo Senhor. Buscai-me em cada pensamento. Não duvideis, não temais. O presidente Monson nos disse como fazer isso. Temos que ponderar as palavras do livro de Mórmon e dos profetas e colocá-las em prática. Orar sempre, ter fé e servir ao Senhor de todo o coração, poder, mente e força. Temos que orar com toda a energia de nosso coração pelo dom da caridade, o puro amor de Cristo. E, acima de tudo, temos que ser constantes e persistentes em seguir os conselhos proféticos. Quando o caminho for difícil, que confiemos na promessa do Senhor, aquela da qual o presidente Monson nos relembra sempre, quando cita as palavras do Salvador. E quem vos receber, lá estarei também, pois irei adiante de vós. Estarei à vossa direita e à vossa esquerda, e meu espírito estará em vosso coração, e meus anjos ao vosso redor para vos suster. Testifico que o Senhor vai adiante de nós, toda vez que estamos a serviço dele. Às vezes, vocês serão como anjos enviados pelo Senhor para fortalecer alguém. Outras vezes, estarão rodeados de anjos que os fortalecerão. Mas terão sempre o seu espírito no coração, como diz a promessa em cada ordenança do sacramento. Vocês só precisam guardar seus mandamentos. Dias melhores ainda estão por vir para o reino de Deus na terra. A oposição vai fortalecer nossa fé em Jesus Cristo, como tem acontecido desde os dias do profeta Joseph Smith. A fé sempre vence o temor. Trabalhar em conjunto produz união. Suas orações pelos necessitados são ouvidas e respondidas por um Deus amoroso. Ele não descansa, nem dorme. Presto-lhes meu testemunho de que Deus, o Pai, vive e quer que voltemos para casa. Esta é a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele conhece vocês. Ele os ama e cuida de vocês. Ele expiou por nossos pecados e pelos pecados de todos os filhos do Pai Celestial. Segui-lo em sua vida e no serviço ao próximo é o único caminho para a vida eterna. Disso testifico e deixo com vocês minha bênção e meu amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Nosso querido Pai Celestial, agradecemos-te, Pai, pelo Evangelho de Jesus Cristo. Agradecemos-te, Pai, pelos templos no mundo. Agradecemos-te pelo dia do Senhor e pela bondade dos membros da Igreja. Oramos, Pai, para que sejamos abençoados com uma maior compaixão por nosso próximo, para que tenhamos um maior desejo de buscar por nossos antepassados e levar os seus nomes ao templo, para que tenhamos o desejo maior de viver o Evangelho de Jesus Cristo e de compartilhá-lo, para que tenhamos alegria em encontrar a luz ao observarmos o dia do Senhor, na igreja e no lar. Somos gratos por nosso profeta e pedimos Tua bênção sobre ele. E oramos por essas coisas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa foi uma transmissão da Conferência Geral Semestral número 187 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi apresentada pelo Coro do Tabernáculo Mórmon. Essa transmissão foi fornecida como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. I would say mostly. I don't know. I think it should be. Sometimes I'm just on that one more hour and we're done. Is the Sabbath always a delight? I'd say more often than not it is. It's on the whim of a toddler or a 4-month-old baby. Not so much. I'm intrigued by the words of Isaiah, who called the Sabbath a delight. Yet I wonder, is the Sabbath really a delight for you and for me? Honestly, it's spending time with my family and church. And sometimes it doesn't feel like it during church, but I'll notice it during the week if I've missed it. And that's what I love about the Sabbath. I think of those young mothers whose lives are so busy nurturing that a quiet moment to sit and teach their children about Jesus Christ is priceless. When I focus on the Savior by, teaching my little girls about Christ, I feel like there's a spirit of the Sabbath that is able to recharge me physically. Portuguese, 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 our purpose in Portuguese, and to Portuguese, ponder and to think Portuguese, in some depth Portuguese, about the life Portuguese, and ministry Portuguese, of the Savior of the Portuguese, 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 and I don't think that we're going Portuguese, to learn that from Portuguese, the world. It's only Portuguese, going to be learned through Portuguese, the fullness of the gospel of Portuguese, Jesus Christ. Portuguese, Portuguese, Portuguese. When I can really focus on Portuguese, the Savior, it helps me understand what we need to do as a family. Portuguese, helps me understand what we need to teach our children. Portuguese, The one time Portuguese, where I feel like I Portuguese, can really connect with him the Portuguese, most. When I can truly just Portuguese, focus on the Savior Portuguese, and Portuguese, his plan for me personally. Portuguese, how he wants me to help his Portuguese, children. And so Portuguese, that brings delight to me. I think that's Portuguese, 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 When Isaiah described Portuguese, the Sabbath Portuguese, as a delight, he also Portuguese, taught us how Portuguese, to make it delightful. Portuguese, He said, Portuguese, if thou turn Portuguese, away
from Portuguese. doing thy pleasure Portuguese. on my holy day, Portuguese. and shalt Portuguese. honor the Lord, Portuguese. then shalt thou Portuguese. delight thyself Portuguese. in the Lord. Portuguese. 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 I get the Holy Spirit in my life. Portuguese. I take that Portuguese. time for personal devotion. Portuguese. If Christ is in our lives, it Portuguese. makes us more centered. The Portuguese. Sabbath, what makes it a Portuguese. delight is the atonement. It's a time Portuguese. for me to just Portuguese. stop Portuguese. and Portuguese. 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 A sacred Portuguese. Sabbath truly Portuguese. is a delight. Portuguese. 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 I always loved my mother, but I remember one day I got really mad at her. When my dad got home, I knew I was in trouble. But instead of getting mad at me, he taught me a lesson I'll never forget. The ball I was throwing was damaging the fence. My dad told me that harsh words can be even more destructive. Life's most important lessons are best learned in the home. Long day? Oh, yeah. So just relax tonight. Can't. It's bowling night. Tell you what, if you could think of something really fun to do, I'll stay home tonight. It's a bad hair day, so I'm not gonna make it tonight. Give your family everything. Give them your time. From the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. We know where they've taken her. We are here to save the princess. But the princess is sleeping. Imagine what a little time can do for your family. When I was about 6 years old, I remember taking something that didn't belong to me. Looking back on that day, it would have been very easy for my dad to lecture me and hope I never did it again. Whatever I took wasn't worth much, but the lesson I learned was worth everything. Life's most important lessons are best learned in the home. A message from the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. They began as rivals. But when it mattered most, they united as one. This is my ship. Give me all your treasure. And now! Imagine what a little time can do for your family. Take that! Missed me! A message from the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. All I really needed to hear that day was what my dad told me. He said, "You're never a winner if you lose your temper." Life's most important lessons are best learned with family. A message from the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Hey, Dad, can you come out and shoot some hoops with me? Sorry, I can't right now. Dad, studies show that by the time I'm 12, I can be influenced by friends more than parents. You know, Billy, he's a pretty good kid most of the time. But do you really want him influencing me more than you? Billy. Spot your 3 points. Give your family everything. Give them your time. From the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Mom, why don't we all go rollerblading tonight? Not tonight, honey. Mom, spending time with me now means having a better chance of being close to me when I'm a teenager. And I become a roller coaster of emotions. How are you going to deal with that if we're not close? Go get your blades. Give your family everything. Give them your time. From the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. How you doing, Jack? Couldn't be better. What?
was thinking about Jack over there. Doesn't he ever have anything important to do? Hey, Max, where are you going? Over next door to play. Well, I can play with you. It's okay, Dad. I know you're busy. Give your family everything. Give them your time. From the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Las lecciones más importantes de la vida se aprenden mejor en el hogar. Hide and seek? No. Kids often withdraw when their needs aren't being met. So it's up to us as parents to communicate with them. And once they know we care, well, we don't really have to say much at all. From the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. While temple and family history work has the power to bless those beyond the veil, it has an equal power to bless the living. It has a refining influence on those who are engaged in it. This is how you and I become saviors on Mount Zion. There is a joy and satisfaction that is only understood through spiritual feelings. We are linked to them forever. As an apostle of the Lord Jesus Christ, I leave my blessing upon you with a promise that if you look beyond the bonds of time and mortality and help those who cannot help themselves, you will be blessed with more closeness and joy in your family and with the divine protections afforded those who are faithful in His service. As you respond in faith to this invitation, your heart shall turn to the fathers. The promises made to Abraham, Isaac, and Jacob will be implanted in your hearts. Your patriarchal blessing with its declaration of lineage will link you to these fathers and be more meaningful to you. Your love and gratitude for your ancestors will increase. Your testimony of and conversion to the Savior will become deep and abiding. You'll find not only protection from the temptation and ills of this world, but you'll also find personal power, power to change, power to repent, power to learn, power to be sanctified, and power to turn the hearts of your family together and heal that which needs healing. Your own knowledge and faith in the Savior will increase, and you will receive a more certain witness that life continues beyond the veil. I know that life continues beyond the veil. I know it. I invoke a special blessing on you, parents, you youth, and you children, that each of you will find joy and be blessed in every other aspect of your life as you fulfill the obligation that has been sent from heaven. And I promise you will be protected against the intensifying influence of the adversary. As you participate and love this holy work, you will be safeguarded in your youth and throughout your lives.
the blessings of modern technology, we can express gratitude and joy about God's great plan for His children in a way that can be heard not only around our workplace, but around the world. We have a glad message to share, and we have a message of joy. Use your hands to block and text message the gospel to all the world, all at the right time and at the right place. Preach the gospel at all times, and if necessary, use words. Recebemos as maiores bênçãos da Conferência Geral depois que ela chega ao fim. Lembre-se do padrão utilizado com frequência nas Escrituras. Nós nos reunimos para ouvir as palavras do Senhor e voltamos para nossa casa para vivê-las. Quem imaginaria há não muito tempo que muitos anos de mensagens da Conferência Geral caberiam no seu bolso? Mas se estudá-las, ponderá-las e ouvi-las nos momentos tranquilos de cada dia, sua comunicação por meio do Espírito será ampliada. Os discursos da Conferência Geral estão disponíveis no aplicativo Biblioteca do Evangelho, no site lds.org, no canal Mormon e nas revistas da Igreja. Incentivo a todos a ler os discursos e a novamente ponderar sobre as mensagens neles ensinadas. Em minha própria vida, descobri que tiro o maior proveito desses sermões inspirados quando os estudo em maior profundidade. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias apresenta A Igreja no Mundo, outubro de 2017. A seguir, na cidade que conhece os holofotes da admiração de todo mundo, a Igreja dedica um novo templo, o primeiro na incrível história deste país. Além disso, seu ministério solidário os leva aonde crescem as necessidades, e assim, lições foram aprendidas e depois apresentadas às Nações Unidas. As histórias lidas e contadas há gerações nas páginas do livro de Mormon ganham cores vibrantes. Vamos ao set que nos leva de volta aos dias dos profetas antigos. Veremos em primeira mão a ampliação do centro de treinamento missionário em Provo, Utah, num vislumbre do que acontece antes que elders e sisters saiam para servir. Mas antes, a Igreja e seus membros respondem de diversas formas a uma série de desastres nacionais e urgentes. Começamos com as chuvas implacáveis e suas vastas inundações a uma das maiores cidades dos Estados Unidos. Por causa de seus rios, Houston é conhecida como a cidade dos córregos. Contudo, os moradores jamais imaginariam os 102 trilhões de litros de água que o furacão Harvey desencadearia no fim de agosto no Texas e Louisiana. A destruição começou no sul do Texas com ventos de 210 km por hora, e uma precipitação recorde para os Estados Unidos dominou a região metropolitana de Houston, com inéditos 132 centímetros de chuva. Mas o espírito do Texas entrou em ação e os membros locais foram os primeiros a chegar. Em uma capela de Houston, transformada em um centro de comando, voluntários socorreram mais de 850 pessoas das enchentes. Antecipando-se à tempestade, a igreja enviou suprimentos. Os caminhões carregados de água, comida, roupas, kits de higiene e limpeza e outros suprimentos continuavam chegando. Assim que a água começou a baixar, um exército de voluntários do Mãos que Ajudam
chegou aos milhares do Texas e dos estados próximos percorrendo a região, para ajudar seus vizinhos em dificuldades, um a um. O que faríamos em vários dias, vocês fizeram em algumas horas, e isso nos ajudou muito. A liderança da sede da igreja em Salt Lake City, inclusive Dieter F. Uchtdorf, da primeira presidência, visitou e ofereceu conforto, apoio e esperança. Que bom ver você, que o Senhor abençoe. A inundação no templo de Houston, Texas, o centro da fé mórmon, apenas reforçou a determinação deles de seguir o exemplo de serviço do Salvador, ensinado no templo. Precisamos garantir que os membros saibam que o templo está aqui e está aqui para ficar e que tudo vai ficar bem outra vez. Por meio de várias parcerias com organizações e outras religiões, o alcance dos esforços de socorro se mostrou tão amplo quanto a própria inundação. Realmente acredito que a Igreja Sud tem o povo mais bem preparado do país. Vocês estão alimentando o corpo e a alma e estão demonstrando cuidado e compaixão aos seus conterrâneos. Bem no coração do Texas, o atendimento à emergência e a recuperação são apenas um começo. A recuperação total levará anos e os esforços da igreja, como diriam os texanos, estão aqui para ficar. Logo após o Harvey, veio o furacão Irma, onde o caminho da destruição intensa se estendeu até o Caribe por toda a Flórida. É fácil ficar desanimado, mas vocês não ficarão. Eu acabei de olhar para vocês ao apertar sua mão. Henry B. Eyring, da primeira presidência, e outros líderes visitaram Porto Rico, St. Thomas e Flórida para apoiar e demonstrar amor. Vocês sentirão que o Salvador os ama e as coisas darão certo. Eu prometo a você. Centenas de vidas foram perdidas em deslizamentos de terra em agosto, quando chuvas torrenciais na costa da África caíram sobre Freetown, Serra Leoa. Enchentes e deslizamentos devastaram comunidades, deixando milhares desabrigados. As congregações Sud locais trabalharam rapidamente com os serviços humanitários Sud para trazer suprimentos, comida e água para mais de 100 famílias afetadas. Os voluntários da igreja também estão ajudando a reparar o hospital local. Uma parceria em vários níveis tem uma missão urgente: reunir um corpo internacional de grupos de ajuda humanitária para salvar vidas e aliviar o sofrimento de 20 milhões de pessoas na África e no Oriente Médio. O Programa Mundial de Alimentos e várias organizações não governamentais e religiosas estão distribuindo assistência vital a essas nações. Trabalhadores humanitários estão no local fornecendo alimento, água potável e remédios vitais, onde a necessidade é enorme para mais de 750 mil pessoas. Estima-se que cerca de 600 mil crianças morrerão nos próximos meses se não receberem esse tratamento e cuidado. É incrível ver pessoas recebendo comida em condições difíceis. Mas esta é uma área estável por agora. Você nunca sabe o que vai acontecer amanhã, mas cada dia que estamos aqui é um dia que evitamos a fome. Os Serviços Humanitários Sud, braço humanitário da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, é um dos parceiros aliviando esse sofrimento pandêmico. Por meio de doações dos membros, os Serviços Humanitários Sud proveram neste ano mais de 10 milhões de dólares para organizações que prestam assistência àqueles à beira da morte por falta de alimento. Em um mundo cheio de crises, sejam causadas pelo homem ou pela natureza, a ONU serve como um lugar de encontro global, que busca paz e segurança para todos. Com 12 dias na presidência de uma das maiores organizações de mulheres do mundo, a presidente-geral da Sociedade de Socorro, Irmã Jean Bibinga, ao lado de sua primeira conselheira, Irmã Sharon Eubank, falou na ONU e ofereceu esperança para um mundo melhor. Estamos unidos com outras religiões em nosso compromisso com uma causa maior que transcende nossos interesses pessoais e nos motiva a doar o que temos, nosso tempo e nossas energias em favor de nossos semelhantes. Diante de uma sala lotada, a Irmã Bingham contou a história do trabalho humanitário na igreja, da colaboração com centenas de parceiros e do convite para ir além. Espero que todos trabalhemos juntos, por meios pequenos e simples, para realizar coisas extraordinárias.
Após suas palavras, ela participou de um painel de discussão ao lado de outras religiões e parceiros governamentais. Isso é por amor. E esta é uma parceria. Então esperamos que este não seja um relacionamento de transferência, mas de transformação que nos torne mais fortes. Quero fazer um agradecimento aos membros da igreja. Eles vieram a uma reunião com as agências de reassentamento e falaram sobre tudo o que tinham a oferecer. E foi incrível. Era inacreditável. E oferecido gratuitamente. Então, obrigada. Há certamente mais oportunidades de participar em projetos mundiais com todos esses parceiros. Há tanto que precisa ser feito e não podemos fazê-lo sozinhos. A apresentação da irmã Bingham na ONU ocorreu 6 semanas depois de ir a uma missão humanitária em Uganda, com a irmã Eubank, que também é diretora dos Serviços Humanitários Sud. O que mais me impactou foi conhecer tantas dessas crianças. Suas carinhas felizes. Elas estão tão felizes em receber comida e abrigo e em estar com suas mães. O convite veio da Unicef Estados Unidos, parceira antiga dos Serviços Humanitários Sud, para visitar Bidibidi, um dos maiores campos de refugiados do mundo, com mais de 250 mil pessoas. A Unicef ajudou a salvar mais vidas infantis do que qualquer outra organização humanitária. Viemos assim mesmo, sem nada. Deixamos nossas coisas, porque quando se está caminhando, não se pode carregar nada. Susan Ombam enfrentou a longa e difícil jornada em busca de segurança com 5 crianças órfãs. Infelizmente, sua história não é rara. Quando as pessoas fogem de um conflito, elas estão na pior situação de sua vida. Crianças que passaram por conflitos, fome, circunstâncias tão difíceis, precisam de um lugar seguro, precisam de descanso psicológico e de um lugar para crescer e aprender. Os ônibus pararam no centro de recepção e uma mãe foi a primeira a descer do ônibus, carregando um bebê e 3 crianças agarradas à sua saia. Dava para ver que, ao ir em direção à barraca de registro, havia apenas alívio exalando dela. Não vou me esquecer disso. Quando Florence William e seus 6 filhos viajavam para o campo, rebeldes os ameaçaram com armas e roubaram os poucos objetos de valor que tinham. O que me faz feliz é porque aqui não há armas pesadas, não há combates, não há assassinatos. Saúde, nutrição, educação, água, saneamento e higiene são questões primárias para a Unicef e para os serviços humanitários Sud. Sabe, como discípulos de Cristo, nosso coração deve ajudar a todos. Essa parceria realmente ajuda as famílias, ajuda essas mães a cuidarem de seus filhos e a manter as famílias juntas. Em Pune, na Índia, 14 de agosto foi um dia de celebração. Dignatários e convidados especiais se reuniram para ver a igreja receber o Prêmio da Paz Mundial de 2017 da MIT World Peace University. Em nome de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e sua liderança e membros em todo o mundo, agradeço-lhes por nos homenagearem com o Prêmio da Paz Mundial Filósofo Saint Sri Dinashara deste ano. A igreja foi reconhecida pelos seus esforços para trazer paz ao mundo por meio de seu trabalho humanitário. Os membros da igreja nos mostraram que é possível traduzir em ações concretas algo que vive profundamente no coração de muitos de nós. Ter o Elder Christofferson recebendo esse prêmio em nome da igreja e das mãos de uma organização da Índia é bastante significativo para nós. É um momento muito gratificante e, eventualmente, pode se mostrar um momento histórico para a raça humana, de como seguir e mostrar o caminho de paz e harmonia à humanidade. A paz é nosso objetivo comum. Paz entre países, paz dentro das comunidades e, por fim, paz para cada um de nós. Reconhecer e proteger a fé é o caminho para essa paz. A seguir, um apóstolo conta a profunda experiência do passado e as lições aprendidas para cada nação e indivíduo. Além disso, a liberdade religiosa e a fraternidade daqueles que adoram e o bem comum que surge quando a fé é preservada.
Eu não tinha conhecimento prévio da invasão de Watergate. Nem participei e nem sabia sobre quaisquer das atividades ocultas subsequentes. O caso Watergate, que levou à renúncia do presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, em 1974, foi um dos eventos épicos da história de nossa nação. Era 1972 e, no esforço de reeleição do presidente Nixon, um plano foi traçado dentro do seu comitê de reeleição para descarrilar os democratas. Esse plano envolvia entrar ilegalmente nos escritórios do Comitê Nacional Democrata no complexo Watergate para plantar dispositivos eletrônicos de espionagem ou grampos eletrônicos. Como assistente do juiz-presidente, eu tinha o que se pode chamar de lugar dentro do ringue nos julgamentos de Watergate. O juiz John Sirica e eu ouvimos as fitas de áudio citadas que demonstravam claramente a cumplicidade do presidente Nixon no esforço para encobrir quem for o responsável pela invasão em Watergate. Dada a iminente ameaça de impeachment, Nixon renunciou. Mais de 4 décadas se passaram desde o Watergate, e diante de alunos, professores e acadêmicos da Universidade de Oxford, na Inglaterra, ele compartilhou estas ideias. A lição de vida que tirei dessa experiência foi que deixar a integridade de lado, mesmo que para atos aparentemente pequenos em assuntos insignificantes, coloca o indivíduo sob perigo de perder o benefício e a proteção da consciência. Ao fim da mensagem do Elder Christofferson, as pessoas presentes sentiram-se realmente inspiradas por suas palavras. Como muçulmana, achei particularmente inspirador ouvir o Elder Christofferson dizer que nossa consciência nos guia e que o centro dela é a religião. Uma vida dedicada ao serviço ao próximo permite que a consciência floresça. Jesus disse a seus apóstolos: qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso servo. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todo. Estou aqui por causa do cara a cara com os apóstolos. Estou muito feliz por estar aqui hoje. Shimi é uma recém-conversa de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ela viajou 12 horas de Tamale para se juntar a muitos adolescentes africanos em uma transmissão cara a cara, no sábado 5 de agosto em Accra, Gana. O Pai Celestial realmente quer que você se chegue a Ele. O apóstolo mormon Elder Dale G. Renland e sua esposa Ruth se reuniram com jovens no novo Centro de Treinamento Missionário de Gana e com jovens da África e do mundo todo por meio de satélite e pela internet. Recebemos muitas perguntas sobre falar do Evangelho com nossos amigos. O assunto principal do cara a cara é sobre como os jovens podem fazer perguntas e receber respostas de Deus. Shimi foi uma das escolhidas para fazer sua pergunta durante o evento ao vivo. Poderia me dizer por que é importante guardar a lei da castidade? À medida que vivemos a lei da castidade, recebemos bênçãos que o Pai Celestial pode dar apenas àqueles que escolhem viver seus mandamentos. O casal Renland participou de 2 transmissões separadas para acomodar vários idiomas falados pela África. Uma em inglês, que também foi interpretada em português e malgache, e outra em francês, idioma falado pelo casal. Je sais que le Rédempteur est mon Rédempteur et votre Rédempteur. Queríamos falar francês porque esperávamos que isso pudesse melhorar nossa comunicação com os jovens e para que eles soubessem que também apreciamos sua cultura e seu idioma. A igreja nos países da África onde se fala francês é poderosa, forte e está crescendo. Então queríamos fazer isso com nossas modestas tentativas de falar francês. Foi maravilhoso ouvir um apóstolo falar minha língua. Isso me fez sentir importante. Conheci um apóstolo de Deus. Ele foi tão amável conosco e tive a oportunidade de fazer uma pergunta e foi respondida. Fiquei muito feliz. Foi um grupo espirituoso que se reuniu por vários dias em Princeton, Nova Jersey. A liberdade religiosa era o foco de discussão e o motivo de celebração.
Representando a igreja na reunião de líderes das igrejas de comunidades negras, estava o apóstolo Quentin L. Cook, que abriu o seminário. Joseph Smith ligou a importância da liberdade religiosa ao valor de cada alma humana. A primeira lei de tudo, o que é sagrado, ele ensinou, era o direito inalienável do homem de pensar como quiser e adorar como quiser. Em uma reunião no Seminário Teológico de Princeton, o bispo Charles E. Blake, da Igreja de Deus em Cristo, falou sobre a causa aos seguidores. Nós, fiéis ao cristianismo bíblico, devemos nos organizar para defender a liberdade religiosa e nosso direito de atender aos chamados de Cristo em todas as áreas de nossa vida. A conferência foi organizada pela doutora Jacqueline Rivers e seu marido, o reverendo Eugene Rivers, fundadores do Instituto Seymour, uma organização dedicada à proteção da fé, família e liberdade religiosa. Todas as organizações seculares que acreditaram na ficção de que Deus está morto, agora descobriram que Deus está bem vivo. Em suas palavras, o Elder Cook falou sobre a perspectiva dos membros da igreja. Mesmo em questões complexas e emocionais, acreditamos que o diálogo produtivo é possível se todos os envolvidos reconhecerem que a liberdade do outro merece ser protegida. Ao longo da conferência, os líderes aprofundaram sua determinação de unir-se e proteger a liberdade religiosa. Você estava em uma discussão do mais alto nível com algumas das pessoas mais inteligentes do país. Você despertou a curiosidade e o interesse deles, e estamos ansiosos em ter mais discussões. A seguir, o Centro de Treinamento Missionário, que preparou centenas de milhares para servir, é ampliado para uma nova geração, enquanto outro na África abre suas portas. Vamos levá-lo até lá. Para cumprir o chamado do Salvador de levar o Evangelho ao mundo, o Centro de Treinamento Missionário de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em Provo, Utah, expandiu-se ao pé da Cordilheira Wasatch, das Montanhas Rochosas. 2 edifícios de 6 andares foram construídos e estão sendo usados para treinar missionários antes de partirem para suas áreas de serviço em todo o mundo. Um dos principais objetivos do nosso projeto era criar uma conexão com as criações de Deus e permitir tanta luz natural quanto possível dentro dos espaços. É incrível, tem esses grandes espaços abertos, as salas têm janelas lindas e grandes. Tudo é tão belo visualmente. Gosto muito dos espaços externos dessa nova unidade. O terraço tem uma área verde aberta em cima do prédio e sabemos que lá podemos sentir o Espírito. No total, há mais de 200 salas de aula, mais de 100 salas de prática, 13 laboratórios de informática e dezenas de lugares silenciosos. O novo CTM procura as melhores soluções de aprendizagem e cria um ambiente que permite que os missionários compreendam plenamente seu propósito missionário. E eles percebem que esse tempo no CTM é uma oportunidade única para fortalecerem seus testemunhos e prepararem-se para ir ao mundo e convidar as pessoas a chegarem-se a Cristo. Desde sua abertura em 1976, o CTM de Provo já treinou mais de 600 mil missionários de quase todos os países. E atualmente treina missionários para 421 missões da igreja em 55 idiomas. Tem capacidade para treinar cerca de 3.700 missionários por vez, e é um dos 15 CTMs ao redor do mundo que preparam a crescente força missionária global. Os missionários que vieram aqui dedicaram 18 meses ou 2 anos para servir ao Senhor e servir ao próximo. Esse tipo de serviço não é normal para o mundo, mas é realmente um milagre que acontece aqui. Olá, eu sou o Elder Anand, de Gana. Eu sou do Quênia. Eu sou de Serra Leoa. Eu sou da Nigéria. Eu sou da Libéria. Esses missionários que representam a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias serão um dos primeiros grupos a aprender e preparar-se no novo Centro de Treinamento Missionário de Gana, em Accra. O fato de os missionários virem para Gana de todas as partes do mundo será ótimo para eles e para os ganeses, e Gana vai continuar no coração dos missionários. O recém-concluído CTM abriu suas portas ao público em 7 de agosto, para uma semana de visitação antes que os missionários chegassem. Vários líderes de comunidades aceitaram o convite para visitar o edifício de última geração. Sabe, fui a todas as salas e vi tudo por aqui.
E é lindo. A arquitetura, o paisagismo, a organização, tudo é feito de maneira ordenada. Ao percorrer os corredores e entrar nas salas de aula, já sentimos um espírito muito profundo. Será um lugar fenomenal para os missionários aprenderem sobre o Salvador e aprenderem a compartilhar seu evangelho. O novo CTM substitui uma unidade existente a cerca de 29 quilômetros, que não mais atende o número de missionários voluntários. Existe uma espiritualidade aqui entre as pessoas, não há como não amá-las. Eles são muito humildes. Eles são gentis e amigáveis. E eu só quero compartilhar o evangelho com eles. O novo edifício tem uma lista de recursos impressionantes para melhorar a aprendizagem do missionário. O design do edifício tem grandes janelas de vidro que permitem o uso máximo de luz natural e também permitem que os missionários do CTM se sintam conectados com o meio ambiente a seu redor. É projetado para que, em cada espaço de reflexão e em cada área de estudo, os missionários realmente se sintam ensinados pelo Senhor. Moças e rapazes africanos servindo missão de tempo integral terão uma experiência maravilhosa que vai prepará-los para a vida e para aprender muitas coisas maravilhosas que vão ajudá-los a se tornar maridos responsáveis, esposas responsáveis, mães e pais. Isso vai ajudá-los a ser melhores líderes em sua comunidade. E ação. Obrigada, Senhor, eles estão vivos. Histórias do Livro de Mórmon estão ganhando vida em uma nova série de vídeos produzida por a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O objetivo é criar imagens, tanto estáticas quanto vídeos, que possam ser usados no ensino do Livro de Mórmon, apresentando o livro às pessoas e ajudando-as a sentir o poder que existe na mensagem do Livro de Mórmon. Esse projeto tem trazido as Escrituras à vida. Esses eventos aconteceram com pessoas reais. Eles passaram por dificuldades, desafios e experiências reais. É fantástico ver tudo se juntar, ver a equipe trabalhando tão duro, o elenco atuando tão bem. Há muita paixão e amor pelo projeto, pelo livro. É como viver a vida de alguém de quem sempre lemos e poder partilhar do que essa pessoa pensou, do que ela sentiu e do que ela viu. Estamos criando algo tão especial para tantas pessoas, e é algo que tenho lido desde que eu era menina, e agora finalmente posso fazer com que ganhe vida e se torne real. Aprendi muito mais sobre Lehi e nunca tinha dado a devida atenção a ele. E agora ele é provavelmente um dos meus profetas favoritos por causa do que ele teve que passar. Todo mundo faz o melhor que pode em seu papel, mas há algo a mais, um espírito de equipe a mais que existe. Sim, é uma loucura. Estamos lidando com muitos fatores. Mas diante de tudo isso, há aquele aspecto espiritual de que todos juntos estamos reunindo nossos talentos para fazer acontecer, porque amamos o Livro de Mórmon. Os primeiros vídeos do Livro de Mórmon estão programados para serem lançados em setembro de 2018. A seguir, a liberdade religiosa eleva o diálogo cívico de formas novas e significativas para a Igreja em Portugal. Ainda, legisladores da Califórnia encontram tesouros em suas genealogias. Em maio, a comunidade Horaces Global Visions realizou sua reunião global anual em Cascais, Portugal. Líderes mundiais de 70 países foram convidados para uma experiência incomparável: desenvolver soluções para os desafios mais críticos que as sociedades enfrentam hoje. Entre os convidados de honra estava o elder Neil L. Anderson, do Quórum dos 12 Apóstolos, convidado a participar da primeira sessão de líderes religiosos já realizada. A religião livremente escolhida é algo que eleva a sociedade. Essa confiança e unidade são fortemente cultivadas por todas as religiões aqui representadas e muitas outras em todos os continentes. Passei a vida inteira trabalhando com diferentes denominações dentro da igreja e com pessoas que não tinham fé alguma. E uma das coisas que aprendi é que, ao invés de permanecermos de costas um para os outros, nos viramos cara a cara. Mas, na verdade, saímos caminhando ombro a ombro, sabe? Todos os palestrantes eram pessoas muito interessantes. Canon Snyder, da Igreja Anglicana, o Cardeal Turkson, do Vaticano, e podemos ver que as pessoas de boa vontade devem se unir.
Queremos participar desse tipo de coisas com eles. O elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos 12 Apóstolos, acompanhou representantes de delegações em uma conferência especial em Windsor, Inglaterra. Marcando o 25º aniversário, a Fundação Amar organizou o evento que se concentra em soluções para ajudar as minorias religiosas em perigo. Este ano, estamos falando sobre integração. Escolhi os Mormon como o exemplo de sucesso. Como dar a volta por cima, parar de ser visto como vítima e ser bem-sucedido. É isso que pedi ao Elder Holland, que viesse e nos contasse tudo sobre isso. Ser um pioneiro certamente não é fácil. É preciso uma força interior que muitos desejam, mas poucos alcançam. Para os santos dos últimos dias, essa força interior advém da convicção profunda em seu coração de que aquilo que acreditam é verdadeiro. As pessoas podem viver sem muitas coisas. Às vezes podem viver sem muita comida, mas não vivem sem esperança. Eles precisam saber que a situação vai melhorar e que as pessoas se preocupam. Os últimos 3 dias me deram a esperança de voltar ao Iraque, estar com as pessoas da minha comunidade, ir até cada pessoa nos campos para dizer a elas que há pessoas em todo o mundo cuidando dela. No Capitólio da Califórnia, legisladores concluíram uma semana de celebração com uma resolução em homenagem ao Juneteenth, marco da emancipação nos Estados Unidos. O Juneteenth é uma oportunidade para refletirmos sobre a jornada rumo à liberdade para os afro-americanos, que começou com o fim da escravidão. Como parte da celebração, membros da Convenção de Legisladores Negros da Califórnia receberam ajuda com suas árvores genealógicas acessando uma base de nomes agora online, graças ao projeto do Freedmen's Bureau, patrocinado pelo Family Search Internacional, uma organização de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Agora, com a ajuda de inúmeros voluntários da Califórnia e outros pelo mundo, podemos descobrir nesses registros 1.781.463 negros libertados. Além dos membros da Convenção de Legisladores Negros, outro grupo distinto foi apresentado aos registros do Freedmen's Bureau. Bem-vindos, juízes afro-americanos do estado da Califórnia. O meritíssimo juiz Kelvin Filer foi um dos 40 juízes auxiliados por consultores de história da família. Ele descobriu uma tataravó da qual não tinha conhecimento. Foi uma loucura. Eu não sabia o que esperar. Foi ótimo, estou animado e quero compartilhar isso com minha família. E posso fazer isso por causa da informação que vocês forneceram. Em seguida, novos templos continuam a se espalhar pela paisagem de todo o mundo e há mais 5 em fase de planejamento, logo a seguir. Há uma série de novos templos anunciados em todo o mundo. Mas primeiro o levaremos pelo Atlântico para a Europa Ocidental, para uma das construções mais aguardadas dos últimos tempos. Um dos destinos internacionais mais procurados do mundo e uma peça central da Europa Ocidental em cultura, religião, educação e comércio tem o bem merecido apelido de Cidade Luz. Somando a essa luz, após quase 6 anos, a construção do Templo de Paris, França, de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, está concluída. É o primeiro templo súdio construído na nação da França. É uma resposta a orações, a milhares de orações. Os membros da igreja na França esperam a construção de um templo há anos. Inspirada pela arte inicial de Monet, a parceria entre a expressão artística francesa clássica e a mão de obra de um artesão de Utah é especialmente evidente nos vitrais florais, onde os girassóis, lírios d'água e lilazes adornam quase todas as salas do templo. É muito difícil descrever. A arte, os sentimentos, os espaços deste edifício vão além, pelo que me lembro, de qualquer templo em que já estive. Eu não sei porquê. Há algo sobre a sensação, o design e, claro, o Salvador, o Cristo, que lhe confere um sentimento especial que não consigo descrever, exceto que foi difícil para eu controlar minhas emoções ao andar por ele. O Templo de Paris, França, foi dedicado por Henry B. Eyring da primeira presidência no domingo, 21 de maio.
De volta pelo Atlântico ao oeste dos Estados Unidos, a rededicação do Templo de Idaho Falls em 4 de junho, após grandes reformas. Das águas apressadas do rio Snake, um pilar brilhante define o horizonte de Idaho Falls. A abertura de terra do 8º templo de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias ocorreu em 1939, no início da Segunda Guerra Mundial. 10 meses depois, 15 mil pessoas participaram da aguardada cerimônia da Pedra Angular. Após 70 anos de operação contínua, o Templo de Idaho Falls fechou suas portas para começar vida nova. Sua renovação e restauração se concentraram no interior. Paredes foram demolidas e melhorias estruturais e mecânicas foram instaladas. Tentamos atualizá-lo e trazê-lo de volta à condição que tinha quando foi construído pela primeira vez. Enquanto as pessoas o percorrem e visitam, acho que o que chamará a atenção não é apenas a beleza, mas também a reverência e a paz interior que encontrarão. Vamos agora para o sul, para o grande deserto de Sonora e para a dedicação do templo de Tucson, Arizona, em 13 de agosto. Quando você está procurando água no deserto e a encontra, você sente aquele alívio. Bem, isso é o que acontece quando você vem ao templo. Olhando para a estrutura sagrada, fica clara a diligência dos designers para refletir o entorno de Tucson, garantindo que o projeto complementasse a paisagem local. O que acontece com a peça central do templo, o Domo Azul, construído com telhas importadas da Alemanha. O lindo azul que representa o céu e as belas cores que temos aqui em Tucson. Acredito que quando as pessoas vierem visitar o templo, quando vierem aqui e virem o interior deste belo edifício, teremos a oportunidade de sermos influenciados pelo Salvador Jesus Cristo. Ele é a água, e aqueles que participam das bênçãos do templo ficarão plenos. E novamente para o norte, ao Templo de Meridian, Idaho, que será dedicado em novembro. Uma visitação pública está prevista para durar 3 semanas em outubro e novembro, com a dedicação agendada para 19 de novembro. E vamos para o sul até o Templo de Cedar City, Utah. Uma visitação pública de 3 semanas começará em 27 de outubro. E sua dedicação acontecerá no domingo 10 de dezembro. Partindo para o norte de Cedar City, ao templo de Jordan River, Utah, no Vale do Lago Salgado, o templo esteve fechado desde fevereiro de 2016. Com o trabalho quase concluído, o templo de Jordan River está programado para ser rededicado em 3 sessões no domingo, 20 de maio de 2018. Gostaria de anunciar 5 novos templos. O presidente Thomas S. Monson anunciou planos para 5 novos templos durante a sessão da manhã de domingo da Conferência Geral em abril. Começamos na América do Sul, direto para o que será o Templo de Brasília, Brasil. Prevê-se que o templo estará localizado na parte norte da cidade, perto do Lago Paranoá. Será o 10º templo no Brasil. Avançando a oeste, cruzando o Pacífico até as ilhas das Filipinas, o Templo de Grande Manila, Filipinas, está planejado para ser construído no lado sul da área metropolitana de Manila. Será o 4º templo construído nessa nação insular. Para o leste, cruzando o Oceano Índico, para o continente africano, haverá um templo construído em Nairobi, no Quênia. Esse será o 8º templo a ser construído no continente africano. E retornando para a América do Norte e para o Ocidente, templos foram anunciados em Pocatello, no sul de Idaho, e em Saratoga Springs, no condado de Utah. Partindo para o Caribe e para a cidade de Porto Príncipe, no Haiti, a terra foi liberada e os preparativos foram feitos para a cerimônia de abertura de terra, agendada para sábado, 28 de outubro. O Templo de Porto Príncipe, Haiti, será o primeiro no Haiti e o 2º templo no Caribe. A seguir, em defesa das crianças, líderes sudis se encontram pela causa e há mais a ser feito. Essa história e muito mais nas notícias. Thomas S. Monson, presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, comemorou seu 90º aniversário no dia 21 de agosto, cercado por sua família, netos e bisnetos.
Chamado aos 12 em 1963, o presidente Monson é uma das autoridades gerais mais antigas da história da Igreja. 54 anos em 10 de outubro. Em um esforço de divulgação apoiado pela Igreja e por outras religiões, a presidente-geral da Sociedade de Socorro, Jim Bibinga, e outros líderes participaram de um dia de jejum em Oklahoma City, na instituição Sunbeam Foster Care, que incentivou as pessoas a se tornarem pais acolhedores. A irmã Bingham, uma ex-mãe de acolhimento, junto com Neil F. Marriott, da Presidência-Geral das Moças, e Bonnie H. Gordon, da Presidência-Geral da Primária, acompanharam a doação de cadeirinhas, cobertores e outras necessidades dessas crianças. Em junho, a National Children's Alliance presenteou a Igreja com o Prêmio Nacional de Liderança em Filantropia, por seus esforços para acabar com o abuso infantil. É uma incrível honra para a Igreja receber este prêmio. Nosso compromisso continua. Temos muito trabalho e este é realmente apenas o começo. A Igreja dedica-se à parceria contínua com organizações que compartilham da mesma missão: manter as crianças fora de perigo. Em Templeville, Nova Zelândia, próximo ao Templo de Hamilton, Nova Zelândia, o Museu e Centro Matthew Cowley de História da Igreja no Pacífico foi concluído. Dedicado por Henry B. Eyring da primeira presidência, o centro tem o nome do elder Matthew Cowley, um ex-membro dos 12 e missionário pioneiro na Nova Zelândia em 1914. Como centro de preservação regional, ele tem sido chamado de mini biblioteca de história da Igreja, contendo artefatos frágeis, esculturas, obras de arte, fotografias e diários. Quando voltarmos, a Igreja ajuda um país inteiro a reunir sua história antes que os artigos em questão desapareçam para sempre. Estamos aqui em Serra Leoa, nos departamentos de nascimento e morte, pois estamos ajudando a preservar os registros que eles guardam. Os livros de registro, como você vê, são apenas papéis. Tudo destruído devido ao manuseio frequente. Os registros não estão em um local com ar-condicionado. Existe muita possibilidade de a informação de alguém se perder ou ser destruída com o tempo. Portanto, estamos realizando muitos esforços para garantir que essas informações sejam registradas de forma digital. Foi devastador ver esses registros pela primeira vez. Sabe, meu coração ficou partido. Se não fizermos isso agora, em 10 anos, provavelmente não vamos encontrar todas as informações disponíveis. Se esses registros se perderem, a memória de nossos antepassados se perderá para sempre. Começarei agradecendo a Deus por nos dar a ideia e o conhecimento para abordar o Family Search. O chefe desse lugar, do governo de Serra Leoa, enviou uma correspondência oficial ao presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o presidente Thomas S. Monson, perguntando se a organização da igreja responsável pela preservação de registros poderia vir ao país para ajudá-los a preservar todos os registros vulneráveis que eles mantêm. Então é assim que estamos fazendo isso. Estamos ajudando a preservar os registros, fornecendo as ferramentas necessárias e a tecnologia e a experiência. Há mais de 4 bilhões de registros que temos de preservação, entre 40 e 50 mil imagens por semana. Então, o projeto durará pelo menos 3 anos. E então, após esse processo de indexação, os registros vão estar disponíveis online para que as pessoas, indivíduos e famílias possam acessar essas informações. Estamos aqui em Tombo, no Distrito Rural Oeste de Serra Leoa. Atrás de mim, você vê o centro de saúde. Você verá as mães registrando seus bebês. E este é um dos escritórios de registro de nascimento e morte que temos no país, onde alguns dos registros estão vindo para fins de digitalização e preservação.
Além de preservar os registros do governo, também ajudamos a preservar os registros da Igreja Católica na Arquidiocese de Freetown. Se alguém deixasse que esses registros se desintegrassem, seria muito negativo, colossal, uma covardia na história e na integridade de nossa missão. O trabalho que o Family Search está fazendo é fenomenal. Qualquer tipo de registro é crucialmente importante, porque se torna um banco de dados para gerações futuras. Estou aqui com minha família. Tios, mãe, primos, irmãos mais novos e irmãs. Esta aldeia é chamada Okobondo Village. E durante todo esse tempo temos mantido registros verbais, de pai para filho e nas gerações seguintes. Mas muitas vezes, registros essenciais somem quando as pessoas morrem. É muito importante manter a história dessa família, porque eu pessoalmente gostaria que nossos filhos e seus próprios filhos conhecessem meu pai, minha mãe, meu avô. Trabalhar com o Family Search nos permitirá manter esses registros, porque agora eles não existirão só em papel ou verbalmente. Eles serão eletrônicos. Isso em qualquer lugar do país ou do mundo. Com apenas um clique, nós os acessaremos. Temos um projeto que estamos tentando garantir que capturemos e conservemos os registros que existem. É um empreendimento notável e muito necessário. Em todo o mundo, disponibilizamos nossos registros que fortalecem comunidades porque carregam esse senso de lugar, um senso de identidade, um lugar na história. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias apresentou A Igreja no Mundo, outubro de 2017. Para assistir a Igreja no Mundo online, acesse o site mormonnewsroom.org.
Policlinica socială este un loc în care peste 1500 de persoane fără venituri și fără asigurare medicală primesc servicii medicale gratuite. Această policlinică socială nu ar putea exista și nu ar putea face atât de mult bine dacă nu ar exista oameni precum doctorul Paul Grecu. Acord asistență medicală de specialitate în oftalmologie și în momentul în care am auzit de acest centru, am spus că vreau să ofer serviciile pentru că acum 20 de ani am fost antrenat ca social worker în Statele Unite, unde am făcut cursuri de social worker, de ajutorul Homeless People Clinic. Am văzut cum să produce acest lucru în America și am fost foarte impresionat și este nevoie de așa ceva și la noi în România și am încercat să fac același lucru și în România. În primul rând, să știți că am fost îndrumată de doctorul Grecu. Eu aș fi vrut așa, sub o formă sau alta, să ajut oamenii, dar doctorul Grecu a zis, hai, uite acolo că putem să facem ceva frumos. Nici nu știam la ce să mă aștept inițial. Când am văzut, adică mi-am dat seama că într-adevăr e nevoie să dăm și noi o mână de ajutor. Adică dacă probabil dumnealui nu m-ar fi îndrumat, atunci poate nici eu nu aș fi făcut lucrul ăsta. Vorbind de patologie, nu sunt patologii foarte grave, dar sunt mici lucruri care le îmbunătățesc viața. Adaptarea la noua societate, societatea democratică, pentru unii dintre concetățenii noștri a fost dureroasă. Niște oameni care nu au avut noroc. Au ajuns într-un drum înfundat de unde nu mai au scăpare. Și atunci încearcă să supraviețuiască și să-și îmbunătățească viața cu ce reușesc și ei să facă la ora actuală. Deci, colectivul acestei policlinici este binevoitor și își fac datoria așa cum trebuie. Adică ne ajută din punct de vedere moral, care ne susțin moralul. E benefic pentru noi acestea. Deci n-am decât multe mulțumiri pentru personalul care își face datoria. Calitatea vieții este sigur îmbunătățită de micul ajutor pe care îl dăm noi aici. Mă simt aproape de pacienții mei, mă simt uman. Personal mă simt împlinit și cred că asta este menirea mea pe acest pământ. Simplu. Hace 20 años que estoy dedicado al área informática. Siempre me ha llamado la atención la parte, lo que es tecnología. ¿Puedes ver si está ahí atrás, por favor? Adoro la velocidad. A diario es una lucha contra el mundo en demostrarle en que yo soy capaz. Tengo un carácter muy fuerte, yo creo que es por mi condición. Yo tengo que luchar por las cosas que quiero. Tengo una esposa maravillosa, nos casamos hace 3 años. Es cariñoso, guapo también. Siempre recuerdo cuando niño le decían a mi abuela que a mí me iba a ir bien en los circos por mi condición. Y dije, ¿qué pasa? O sea, yo no voy a trabajar en un circo. Fue mi peor periodo, porque obviamente entre los jóvenes hay mucha burla, no hay aceptación. Entonces siempre pensé en superarme un poco más, ir más allá o correr un poquitito más. En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tuve la oportunidad de servir por 2 años en una misión en que uno está dedicado a proclamar el Evangelio de Jesucristo
Al prestar servicio a las personas, aprendí a amarles. Y yo creo que me acerqué muy poquito al gran amor que Jesucristo tiene por mí. Me dio mucha confianza de que yo puedo servir y puedo ayudar a las personas. Mi percepción acerca de la vida cambió totalmente. La verdad es que no importaba mi tamaño, porque yo era uno más del que como estaba sirviendo. Para Dios somos todos iguales. Estoy trabajando con los jóvenes de 12 a 13 años. He podido fortalecerlos, he podido enseñarles a cómo enfrentar la vida. Y yo creo que, aunque sea yo un acondroplásico, soy capaz de hacer cualquier cosa. Soy Luis Rojas, soy chiquito, pero poderoso. Y soy esposo, y soy mormón. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Stand, therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. In his mortal ministry, Jesus worked such mighty miracles of healing and taught with such authority and power that the scripture says his fame went throughout all Syria, and there followed him great multitudes of people. Some who saw him heal and heard him teach rejected him. Others followed him for a season, but then walked with him no more. The Lord Jesus Christ was there in front of them, but they did not see who he really was. They were blind, and they chose to turn away. Of them, Jesus said, I came unto my own, and my own received me not. Their ears are dull of hearing, and their eyes they have closed. However, there were many men and women, including his faithful apostles, who centered their lives on him. Though they struggled with worldly distractions, with confusion about what he taught, and even with fear, they believed in him, loved him, and followed him. Of them, Jesus said, Blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. Just before his suffering in Gethsemane and on Calvary, Jesus made his disciples this remarkable promise. He that believeth on me, the works that I do, shall he do also. And greater works than these shall he do, because I go unto my Father. The Holy Ghost enlightened their understanding, and they heard the voice of the Lord more clearly. We too live in a time when the Lord Jesus Christ works miracles among us.
including healing the sick, cleansing us from sin, changing our hearts, and opening salvation to God's children on both sides of the veil. Our time is a time of great evil and temptation, a time of confusion and commotion. We do not have to be perfect, but we need to be good and getting better. We need to strive to live the plain and simple truths of the gospel. Simple obedience brings the Spirit into our hearts. In our homes, we pray in faith, search the scriptures, and keep the Sabbath day holy. In our chapels, we partake of the sacrament and make sacred promises to our Heavenly Father in the name of Christ. I know that if we will do these things, the Holy Ghost will come. We will hear the Savior's voice in the scriptures, in the whisperings of the Spirit, and in the words of the living prophets. We will have eyes to see and ears to hear, and we will build the kingdom of God. They began as rivals. But when it mattered most, they united as one. This is my ship! Give me all your treasure! And now! Imagine what a little time can do for your family. Take that! Missed me! Look. A message from the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. All I really needed to hear that day was what my dad told me. He said, "You're never a winner if you lose your temper." Life's most important lessons are best learned with family. A message from the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. I did something you mentioned in our last class. I drew pictures with my 5-year-old last night. Who knew she had so much to say? I didn't understand the assignment. I did the other thing you said. You know, get down on their level, make eye contact. And then we just walked around the park, past the school, then we had to go by Bobby Felden's house. I had no idea my son wanted to play the piano. Okay, slow down. I got park, school, talk, piano. What was the other thing? I'll be honest, at first, I was really frightened. Can you imagine a man my size playing hopscotch? But you know what? It really got things going. We related. We really did. Very good. Next week's assignment is to eat dinner together every night and tell me what changes in your family. Do we get extra credit for dessert? Excellent. Class dismissed. Give your family everything. Give them your time. From the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Hey, Mom. Why don't we all go rollerblading tonight? Not tonight, honey. Mom, spending time with me now means having a better chance of being close to me when I'm a teenager. And I become a roller coaster of emotions. How are you going to deal with that if we're not close? Go get your blades. Give your family everything. Give them your time. From the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. I love flying. I love the smell, the sound, the sights, the sense of freedom. You are able to see the world literally from a different angle. Most pilots are just little children, and we get to play with bigger toys. Autopilot engage. Autopilot engaged. You're lucky it's only summer. You wait till the winter when we get the bad weather.
The Isle of Man's a special place. It's very rural, quiet, and as a family man, I can think of no better place. We have 6 children. It's fun, it's demanding and challenging, but to me, they're some of the most precious moments of my life. Can you smile when you got a smile? Is it? Matt, you ready for duty? I love the community that I live in, but I feel I should contribute to it as much as I can by working as a volunteer police officer. Smithy! Get out of here. You cannot walk down the street here without bumping into people that you know. Dina has an individual sense of humour, I think it's probably fair to say. We also hire Dina out for weddings, bar mitzvahs, funerals, anything else that we can, you know, get him out into the public domain. That's how we roll. That's how we roll here, yeah. See you later. One of the hardest times I've ever faced was unemployment. I felt challenged as a husband and as a father, and that I perhaps wasn't able to provide for them in the way that they needed to be provided for. I think ultimately what saw me through was my faith and belief that there was more to life than this, that this was just a phase and a stage, and I just had to be patient and go through it. Eventually we found our way through those difficult times, and I came out the other side, I think, stronger, and was very fortunate to have the opportunity to go and do some training. I qualified as a pilot, and it was every bit as enjoyable as I hoped it would be. That's been arriving on schedule. Thank you very much for choosing to fly with Flybe today. It's going to take us about 15 minutes to get to the airport, but even on a day like today, it's a bit cloudy and the wind blowing, and some might consider it inclement, but from an aviation point of view, you just climb a little bit higher and eventually you get to the tops of the clouds and the sun's still there, shining as brightly as it ever was. Sometimes the effort of climbing up through that cloud is all the more rewarding because it's been a little bit unpleasant on the ground. And life's pretty much like that too. There are storms that come to you in life, but the sun's still there if you look for it. All you've got to do is lift your sights a little bit higher. Should we do ginger biscuits? You gonna do banana bread? Okay. Let's do it. I love my family. Spending time with them is when I feel at my happiest. In the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, that runs in perfect harmony. We believe that families are forever. And that single belief defines me and defines my life. This is our family motto. It should say, I eat, but we lost that, but just homemade cookies is good. I'm a pilot, I'm a husband and a father. I'm a volunteer police officer. My name's Dean Johnson. I'm a Mormon. I got arrested for 2 burglaries I had committed to pay for my addiction to heroin. And I ended up spending 5 years in the Arizona State Prison System. And I hadn't even been out for a few days, and I had started drinking and smoking pot again. And soon enough, I got into trouble, and they sent me back in. And it became important for me to figure out where I was going and what I was doing with my life. I started to believe that God was trying to help me, because I had these unmistakable feelings that was like, that God was reaching out. But I couldn't understand why, and I finally got down on my knees, and it was the first time that I had prayed with any real sincerity in probably 11, 12 years. And I said, God, I believe that you're there, and I believe that you're trying to help me. What I don't understand is why. Why would you want to help me? I'm a convict, I'm an addict, I'm an alcoholic, and I haven't tried to follow you. Why would you want to help me? I got an answer to that prayer in a feeling I had in here and words that I actually heard. Mark, it's because I love you. I dated this girl I was at BYU for 5 or 6 months, and the day I asked her to marry me was the day she decided to break up with me. And I had a dentist appointment that week, and they did a root canal, and the dentist gave me a prescription for pain pills. Immediately had a warning bell go off in my head. Before I'd even gone and gotten a refill of it, I had reversed the prescription, and I was taking 4 to 6 every 1 to 2 hours. And not only did I relapse again, ended up living on the streets and getting into the worst addiction I've ever been involved with.
I got involved with the robbery. When I went in and I told this guy, I said, hey, I just need your money. I'm not going to hurt you. I just kept my hand in my pocket. And I left. Hiding in the bushes down the road, watching the cop cars go by and stuff, I realized what an absolute phony and fraud and hypocrite I was. I saw this fellow's reaction in my mind's eye and that look of fear that was in his eyes. How could I have done that to another human being? I felt like I was about the biggest failure on the earth because God had saved my life once before and I had thrown it away. I figured out how to get the safety off the gun and a bullet into the chamber, and all of a sudden the whole world went silent. The sirens going by, the cars, everything else just totally went silent. And I heard these words, I'm still here. And I said, how can you be? After all I've done, after all you've done for me, how can you still be there? But I knew whose voice it was. And I knew that it was real. I finally walked out of those bushes and to the cops that were out on the street, and I walked up to them and I said, I'm the one you're looking for. Ended up spending 9 years at the prison system. But 9 years was a small price to pay to have a life given back to me again. Because I came to find a loving God who had been with me every step of the way. And the times that I didn't think he was there was only because I wasn't looking. I was able to get out of prison about 16 years ago now. There was a woman I met. We're just about ready to celebrate our 15th wedding anniversary. And our son, whom we named Ammon, was born on Christmas morning 7 years ago. The Lord knows what we are facing, that we all sin and come short of the glory of God again and again. He knoweth the weakness of man and how to succor them who are tempted. He teaches us to pray always that we enter not into temptation. We are told to cry unto him for mercy, for he is mighty to save. He commands us to repent and to forgive. And although repentance is not easy, as we strive with all our hearts to obey his gospel, he gives this promise. Verily I say unto you, notwithstanding your sins, my bowels are filled with compassion towards you. I will not utterly cast you off, and in the day of wrath, I will remember mercy. The Savior wants to forgive. When we are racked or harrowed up or tormented by guilt or burdened with grief, he can heal us. While we do not fully understand how the atonement of Christ was made, we can experience the peace of God which passeth all understanding. Through the power of the atonement of Jesus Christ, our natures can be changed. Then our power to carry burdens can be increased more than enough. We see ourselves in terms of yesterday and today. Our Heavenly Father sees us in terms of forever. Although we might settle for less, Heavenly Father won't, for he sees us as glorious beings we are capable of becoming. The gospel of Jesus Christ is a gospel of transformation. It takes us as men and women of the earth and refines us into men and women for eternities. Jesus said, without me,
ye can do nothing, I testify that that is God's truth. Christ is everything to us, and we're to abide in him permanently, unyieldingly, steadfastly, forever. For the fruit of the gospel to blossom and bless our lives, we must be firmly attached to him. He is Jesus Christ, the Holy One of Israel, full of grace and mercy and truth. It is he that cometh to take away the sins of the world, yea, the sins of every man who steadfastly believed on his name. I witness the reality and divinity of a living Savior who invites us to come unto him and be transformed. We can be spiritually prepared and cleansed from sin, immersed in and saturated with his gospel, and purified and sealed by the Holy Spirit of promise, even born again. We invite everyone on this beautiful planet to taste of his doctrine and see if it is not sweet and good and precious. We ask those of sincere heart to learn of this doctrine and ask their Father in heaven if it is not true. By doing so, all can discover, embrace, and walk in the true faith of their Father, which faith will make them whole. Oh, sweet the joy this sentence gives. I know that my Redeemer lives. May the whole world know it and live by that knowledge. I humbly pray. ¿Qué pasó, papi? Sigo enojado. ¿Por qué? Porque tu mamá y yo tuvimos un pequeño desacuerdo. Pero hace mucho tiempo. No, fue hace unos minutos. Ahora sí pasa mucho tiempo, ¿verdad, papi? Life's most important lessons are best learned in the home. So glad we decided to do this. It wasn't that hard. And the kids love it. Hey, Dad. Give your family everything. Give them your time. From the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. How you doing, Jack? Couldn't be better. How you doing, Jack? Couldn't be better. How you doing, Jack? Couldn't be better. What? Just thinking about Jack over there. Doesn't he ever have anything important to do? What? Hey, Max. How you doing? Can be better. Where are you going? Over next door to play. Well, I can play with you. It's okay, Dad. I know you're busy. Give your family everything. Give them your time. From the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. My dad was so organized. He sure was. Hey, what's this? Let's take a look. Hello, Jenny. Well, first of all, I want you to know that I love you. And then I've got something I want to share with you, something that's important to me. As you know, I was pretty good at my job, but the thing that was really important to me was, well, things like attending your first violin recital. You played Twinkle, Twinkle, Little Star, and you were wonderful. Or things like sitting on the front porch with Mom, just talking, mostly about your kids. Or do you remember getting together a big pile of leaves and you jumping in the middle of it and leaves would go flying all over? I just want you to remember this really important thing. I love you, my little star. Give your family everything. Give them your time. From the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
This looks like hide and seek, but it's not. Kids often withdraw when their needs aren't being met. It would be easier if they said, I need a little one-on-one time. But it's up to us, their parents, to learn their language. And once you figure it out, you don't really have to say much at all. A thought from the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. There are an estimated 60 million refugees in the world today, and half of these are children. We see many of them coming with only the clothes they are wearing and what they can carry in one small bag. بيتنا احنا بسنجار قعدوا بيه الداعش. قعدوا بيه واخذوه. كأنما يعني واحد يجي اخذ قطعة من قلبك، يعني ما تقدر تحكي. يعني بيتنا ببرطلة راح، والبيت بسنجار راح، والحال يعني ما ظلنا كل مكان احنا. يعني شو يسوي واحد؟ يعني ينتهي بهاي الحالة. ما يظل يعني بعد معيشة. As members of the church, we don't have to look back far in our history to reflect on times when we were refugees, violently driven from homes and farms over and over again. طيب برمان ماذا عن درمار باوته گجه برمان حکومت دشمنی کل گجه برمان حکومت عراریان گجتنا ده کریا گجته دو کو درباره تایمرور فوان داره علم فرای ناری ملیشه ماده فوان داره علم فرای ناری بیشتر گجتنا ده آسه آهان. The Savior knows how it feels to be a refugee. He was one. As a child, Jesus and his family fled to Egypt to escape the murderous swords of Herod. And at various points in his ministry, he found himself threatened and his life in danger, ultimately submitting to the designs of evil men who had plotted his death. It is all the more remarkable to us that he repeatedly taught us to love one another, to love as he loves, to love our neighbor as ourselves. Truly pure religion and undefiled before God and the Father is this: to visit the fatherless and widows in their affliction, and to look to the poor and the needy and administer to their relief, that they shall not suffer. يوم الحادث كان أصعب يوم بحياتي. يعني هيك أول ما انصبت يعني ما عاد عرفت إنه ما عاد يعني أمشي، عرفت. هلا أنا أملي بالله يعني كبير. بتمنى كمان من يلي عم يشوفوني يساعدوني. The reality of these situations must be seen to be believed. It's been inspiring to witness what church members from around the world have generously donated to help these individuals and families who have lost so much. The church has provided shelter and medical care. Stakes and missions have assembled many thousands of hygiene kits. Other stakes have provided food, water, clothing, waterproof coats, bicycles, books, backpacks, reading glasses, and much more. The possibilities for us to lend a hand and be a friend are endless. Begin on your knees in prayer. Then think in terms of doing something close to home, in your own community, where you will find people who need help in adapting to their new circumstances. Like countless thousands before them, this will be a period, we hope a short period in their lives. Some of them will go on to be Nobel laureates, public servants, physicians, scientists, musicians, artists, religious leaders, and contributors in other fields. Indeed, many of them were these things before they lost everything. This moment does not define them, but our response will help define us. Millions of refugees worldwide, whose stories no longer make the news, are still in desperate need of help. You might help resettle refugees, learn their host country language, update their work skills, or practice job interviewing. You could offer to mentor a family or a single mother as they transition to an unfamiliar culture, even with something as simple as accompanying them to the grocery store or to school. Some wards and stakes have existing, trusted organizations to partner with, and according to your circumstances, you can give to the Church's extraordinary humanitarian effort.
Verily I say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me. Hope has the power to fill our lives with happiness. Hope sustains us through despair. We learn to cultivate hope the same way we learn to walk, one step at a time. We grow in our ability to abound in hope through the power of the Holy Ghost as we more perfectly live the gospel. We hope in Jesus Christ, in the goodness of God, in the manifestations of the Holy Spirit, in the knowledge that prayers are heard and answered. Hope teaches that there is reason to rejoice even when all seems dark around us. No matter how bleak the chapter of our lives may look today, because of the life and sacrifice of Jesus Christ, we may hope and be assured that the ending of the book of our lives will exceed our grandest expectations. And to all who suffer, to all who feel discouraged, worried or lonely, I say with love and deep concern for you, never give in, never surrender, never allow despair to overcome your spirit. For the love of the Son of God pierces all darkness, softens all sorrow, and gladdens every heart. Of this I testify and leave you my blessing. In the name of Jesus Christ. Amen.
Therefore, O ye that embark in the service of God, see that ye serve him with all your heart, might, mind, and strength, that ye may stand blameless before God at the last day. We're all looking for the reason behind this life we've been given, trying to figure out just who we are. We get caught up in our own lives, but it never seems to feel right, and we don't get anywhere at all. We can't expect anything to change if we don't notice those along the way. If we forget ourselves and see the world is full of those who need our help, do everything we can. If we give our lives, try to see through others' eyes. If we lose ourselves, we'll be fine. Always blessed when you give service. It's what defines us as young men, to go out and look for people, to serve, to be like Christ. It's one of the greatest attributes you can have, be like Jesus Christ. We're all looking for an answer, trying to find out what really matters, and feel the happiness it brings. If we look out, then we'll realize life is better on the outside, and we'll know that love is what we need. We can't expect anything to change if we don't help those along the way. If we forget ourselves and see the world is full of those who need our help, do everything we can. If we give our lives, try to see through others' eyes. If we lose ourselves, we'll be found. This year I'm going to try serving, because I found service really brings the Spirit. That ye may learn that when ye are in the service of your fellow beings, ye are only in the service of your God. We'll hold our heads up high, now let a moment pass us by, and make a change, make a change. If we forget ourselves and see the world is full of those who need our help, do everything we can. We are more than helping hands. Oh yeah! Try to see through others' eyes. If we lose ourselves, we'll be found. We'll be found. Recebemos as maiores bênçãos da Conferência Geral depois que ela chega ao fim. Lembre-se do padrão utilizado com frequência nas Escrituras. Nós nos reunimos para ouvir as palavras do Senhor e voltamos para nossa casa para vivê-las. Quem imaginaria há não muito tempo que muitos anos de mensagens da Conferência Geral caberiam no seu bolso? Mas se estudá-las, ponderá-las e ouvi-las nos momentos tranquilos de cada dia, sua comunicação por meio do Espírito será ampliada. Os discursos da Conferência Geral estão disponíveis no aplicativo Biblioteca do Evangelho, no site lds.org, no canal Mormon e nas revistas da Igreja. Incentivo a todos a ler os discursos e a novamente ponderar sobre as mensagens neles ensinadas. Em minha própria vida, descobri que tiro o maior proveito desses sermões inspirados quando os estudo em maior profundidade.
Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo, em Salt Lake City, esta é a sessão da tarde de domingo da Conferência Geral Semestral número 187 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será apresentada pelo Coro do Tabernáculo Mórmon. Essa transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão. Irmãos e irmãs, como sabem, nosso querido amigo e companheiro, o elder Robert D. Hales, do Quórum dos 12 Apóstolos, faleceu pacificamente esta tarde, às 15h15, horário de Brasília, no hospital, rodeado por sua esposa, membros de sua família e do presidente Russell M. Nelson. Sentiremos saudades dele. Sua sabedoria e bondade abençoaram nossa vida por muitos anos. Expressamos nosso amor à sua querida esposa e cuidadora Mary e estendemos nossas condolências à família. Informações referentes ao funeral do elder Hales serão dadas posteriormente. Irmãos e irmãs, ao iniciarmos esta sessão de conferência, expressamos gratidão pelo presidente Thomas S. Monson, sob cuja direção nos reunimos e que está em casa. A música para esta sessão será apresentada pelo Coro do Tabernáculo Mormon, sob a regência de Mac Wilberg e Ryan Murphy, com Bonnie Goodliff e Linda Margetts ao órgão. O coro dará início a esta reunião cantando Ó Vem, Supremo Rei. A oração de abertura será oferecida pelo elder Joseph W. Citati, dos 70. E logo após, o coro entoará o hino Neste Mundo. Lord,
Amado Pai Celestial, ao começarmos a sessão final dessa conferência semianual, agradecemos a Ti por derramar sobre nós o Teu Espírito que sentimos nas mensagens que recebemos. Somos gratos pelo Evangelho restaurado, por termos um profeta vivo, nosso profeta Presidente Monson, e todos os apóstolos que apoiamos como profetas, videntes e reveladores. Pai, que Tuas mãos estejam sobre eles e sobre seus familiares, para que possam sentir Teu amor e vivenciar Teu poder curador e Teu consolo de acordo com suas necessidades. Pai, unidos nossos corações se voltam para a irmã Hales e sua família nesse momento difícil. Somos reunidos aqui em todas as partes do mundo para aprender Tua palavra e oramos agora para que nosso coração e nossa mente estejam abertos, para que possamos ouvir e ponderar e compreender e que possamos seguir adiante e fazer a Tua vontade. Em nome de Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Done any good in the world to
Teremos agora o prazer de ouvir o Elder M. Russell Ballard, do Quórum dos 12 Apóstolos. Em seguida, ouviremos o irmão Tad R. Collister, que serve como presidente-geral da Escola Dominical. O Elder Johnny L. Cook, dos 70, então falará a nós. Após suas palavras, ouviremos o Elder Stanley G. Ellis, que foi desobrigado ontem à tarde como 70 autoridade geral. Há 170 anos atrás, Brigham Young olhou para o Vale de Salt Lake pela primeira vez e declarou: "Este é o lugar." Ele conhecia o local porque o Senhor lhe revelara. Em 1869, mais de 70 mil santos fizeram uma jornada parecida. Apesar das muitas diferenças de idioma, cultura e nacionalidade, todos tinham um testemunho do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da restauração do Evangelho de Jesus Cristo. E tinham o desejo de construir Sião, um lugar de paz, felicidade e beleza, em preparação para a segunda vinda do Salvador. Entre os primeiros santos que chegaram a Utah, estava Jane Manning James, filha de um escravo liberto, que se converteu à Igreja Restaurada. Ela era uma discípula extraordinária e enfrentou grandes desafios. A irmã James permaneceu fiel até sua morte em 1908, com a idade de 87 anos. Ela escreveu: "Quero dizer neste momento que minha fé no Evangelho de Jesus Cristo, como é ensinado em A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, é tão forte hoje como no dia em que fui batizada, se não mais forte, se é que isso é possível. Pago meu dízimo e minhas ofertas, guardo a palavra de sabedoria, durmo cedo e levanto cedo e tento, apesar de minha fraqueza física, ser um bom exemplo para todos." A irmã James, como muitos membros da igreja, não somente construiu Sião com sangue, suor e lágrimas, mas também procurou as bênçãos do Senhor, vivendo os princípios do Evangelho o melhor que podia e permanecendo fiel à sua fé em Jesus Cristo, o grande médico para todos os que o buscam sinceramente. Os primeiros santos não eram perfeitos, mas construíram um alicerce no qual estamos edificando famílias e uma sociedade que ama e guarda convênios, que aparece em várias notícias de jornal mundo afora, devido ao seu comprometimento com Jesus Cristo e seu empenho voluntário em ajudar os que estão longe ou perto. Tenho uma firme convicção de que se perdermos os laços com aqueles que já se foram, inclusive nossos pais e mães pioneiros, perderemos um precioso tesouro. No passado, já falei sobre fé a cada passo. Eu vou continuar falando isso no futuro, porque sei que as novas gerações precisam ter o mesmo tipo de fé que os primeiros santos tiveram no Senhor Jesus Cristo e em seu Evangelho restaurado. Meus próprios antepassados estão entre esses pioneiros, fiéis que puxaram carrinhos de mão, conduziram carroções e foram a pé até Utah. Assim como a irmã Jane Manning James, eles exerceram grande fé a cada passo que deram na própria jornada. Seus diários descrevem sofrimentos, fome e doença, mas também contém testemunhos de sua fé em Deus e no Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Possuíam poucos bens materiais, mas tinham bênçãos em abundância provenientes da fraternidade que encontraram na Igreja de Jesus Cristo. Quando podiam,
fortaleciam os oprimidos e abençoavam os doentes, servindo uns aos outros com o sacerdócio de Deus. As irmãs em Cache Valley, Utah, ministravam aos santos no espírito da sociedade de socorro de trabalhar em união para ajudar os necessitados. Minha bisavó, Margaret McNeil Ballard, serviu ao lado de seu marido Henry quando ele foi bispo da ala 2 em Logan por 40 anos. Margaret foi presidente da Sociedade de Socorro por 30 desses 40 anos. Ela acolheu os pobres, os doentes, as viúvas e os órfãos em seu lar e até vestiu pessoas falecidas com roupas limpas do templo. Embora seja adequado e importante lembrar a histórica jornada pioneira dos Mormons no século XIX, precisamos lembrar que a jornada pela vida continua para cada um de nós ao trilharmos nosso próprio caminho com fé a cada passo. Os novos conversos não se reúnem mais em assentamentos pioneiros no oeste dos Estados Unidos. Em vez disso, reúnem-se em congregações locais, onde os santos adoram ao Pai Celestial em nome de Jesus Cristo. Com mais de 30 mil congregações estabelecidas no mundo, todos estão reunidos em sua própria Sião. Como diz a Escritura, pois isto é Sião, os puros de coração. Ao caminhar pela estrada da vida, somos testados para ver se procuraremos fazer todas as coisas que o Senhor ordenou. Muitos de nós estão trilhando jornadas maravilhosas de descobertas, sendo levados à realização pessoal e à iluminação espiritual. Outros, porém, estão em um caminho que conduz à tristeza, ao pecado, à angústia e ao desespero. Nesse contexto, perguntem a si mesmos: qual é seu destino final? Aonde seus passos os estão levando? Sua jornada os está levando para aquela multiplicidade de bênçãos que o Salvador prometeu? A jornada de volta ao Pai Celestial é a mais importante da vida e continua a cada dia, cada semana, cada mês e cada ano, à medida que aumentamos nossa fé nele e em seu amado Filho, Jesus Cristo. Precisamos ter cuidado com o caminho que estamos tomando. Precisamos viajar e dar ouvidos aos conselhos de Jesus e seus discípulos quando ele respondeu a estas perguntas. Dize-nos: quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Hoje, repito o conselho que já foi dado antes por líderes da igreja. Irmãos e irmãs, mantenham pura a doutrina de Cristo e nunca sejam enganados por aqueles que a deturpam. O Evangelho do Pai e do Filho foi restaurado por meio de Joseph Smith, o profeta para esta última dispensação. Não deem ouvidos àqueles que não foram ordenados e ou designados para seu chamado e não foram apoiados pelo voto de consentimento dos membros da igreja. Cuidado com organizações, grupos ou indivíduos que alegam ter respostas secretas para perguntas doutrinárias que eles dizem que os apóstolos e profetas de hoje não têm ou não entendem. Não deem ouvidos àqueles que os iludem com esquemas de lucro fácil. Nossos membros já perderam muito dinheiro, portanto tenham cuidado. Em alguns lugares, muitos membros estão olhando para além do marco e procurando conhecimentos ocultos por meio de procedimentos de cura e apoio caros e questionáveis. Uma declaração oficial da igreja feita há 1 ano diz: pedimos com veemência aos membros da igreja que sejam cautelosos ao participar de grupos
que prometem curas milagrosas em troca de dinheiro ou que alegam ter métodos especiais de acessar o poder de cura sem o uso dos portadores do sacerdócio devidamente ordenados. O Manual da Igreja aconselha: os membros não devem usar práticas médicas ou de saúde que sejam ética ou legalmente questionáveis. Os líderes locais devem aconselhar os membros que tenham problemas de saúde a consultar profissionais competentes que tenham licença para praticar a medicina no país em que residam. Irmãos e irmãs, sejam sábios e estejam cientes de que essas práticas podem ser emocionalmente atraentes, mas podem acabar sendo espiritual e fisicamente danosas. Para nossos antepassados pioneiros, independência e autossuficiência eram essenciais, mas a comunidade era igualmente importante. Eles trabalhavam juntos e ajudavam uns aos outros a superar as dificuldades físicas e emocionais daquela época. Para os homens, havia o quórum do sacerdócio, e as mulheres eram ajudadas pela sociedade de socorro. Isso não mudou em nossos dias. A sociedade de socorro e os quórums do sacerdócio fornecem o bem-estar espiritual e físico dos nossos membros. Permaneçam no caminho do Evangelho, tendo fé a cada passo, para que consigam retornar em segurança à presença do Pai Celestial e do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é nosso precioso Salvador. Ele é o Redentor do mundo. Devemos honrar seu santo nome e não profaná-lo de modo algum, sempre nos esforçando para guardar seus mandamentos. Se fizermos isso, Ele nos abençoará e nos guiará de volta em segurança. Convido todos vocês a dar as boas-vindas e a apoiar qualquer pessoa que esteja trilhando sua jornada hoje, onde quer que ela esteja nesse percurso. Lembrem-se de que não existe bênção maior a ser compartilhada do que a mensagem da restauração, que, quando recebida e vivida, promete alegria e paz eterna. Sim, vida eterna. Usemos nossa energia, força e nosso testemunho para ajudar os missionários a encontrar, a ensinar e batizar os filhos de Deus, para que eles tenham o poder da doutrina do Evangelho para guiar sua vida diária. Precisamos ter compaixão pelos filhos de Deus e eliminar qualquer preconceito, seja de raça, gênero ou nacionalidade. Que todos saibam que acreditamos verdadeiramente que as bênçãos do Evangelho restaurado de Jesus Cristo estão à disposição de todos os filhos de Deus. Testifico que a jornada continua e convido-os a permanecerem no Evangelho, procurando ajudar todos os filhos de Deus com amor e compaixão. Que juntos tornemos nosso coração puro e nossas mãos limpas para receber a multiplicidade de bênçãos reservadas a todos os que verdadeiramente amam nosso Pai Celestial e seu amado Filho. É minha humilde oração no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. O livro de Mórmon não é somente a pedra fundamental de nossa religião, mas pode ser também a pedra fundamental de nosso testemunho, para que quando formos confrontados com provações ou com perguntas sem respostas, ele continue firmemente alicerçado. Esse livro é o peso na balança da verdade que excede o peso combinado de todos os argumentos seus críticos. Por quê? Porque se for verdadeiro, então Joseph Smith foi um profeta e esta é a Igreja de Jesus Cristo restaurada. A despeito de qualquer argumento histórico ou outro argumento contrário a esse fato.
Por essa razão, a intenção dos críticos é desacreditar o livro de Mórmon, mas os obstáculos que enfrentam são insuperáveis, pois esse livro é verdadeiro. Em primeiro lugar, eles precisam explicar como Joseph Smith, um jovem fazendeiro de 23 anos com instrução limitada, criou um livro com centenas de nomes e lugares únicos, bem como histórias e eventos detalhados. Para explicar isso, muitos críticos sugerem que ele foi um gênio criativo e usou vários livros e outros recursos locais para criar o contexto histórico do livro de Mórmon. Mas, contrário ao que afirmam, não há sequer uma testemunha que alegue ter visto Joseph com tais recursos antes que a tradução tenha começado. Mesmo se esse argumento fosse verdadeiro, seria excessivamente insuficiente para explicar a existência do livro de Mórmon. É preciso também responder à pergunta: como Joseph leu todos esses supostos recursos, filtrou o que era irrelevante, manteve a consistência dos detalhes de quando e onde alguém estava, e ditou o texto com uma memória perfeita? Porque quando traduziu, Joseph não tinha nenhum tipo de anotação. Na verdade, sua esposa Emma relembrou: ele não tinha manuscrito em nenhum livro para consulta. Se ele tivesse algo, não poderia tê-lo escondido de mim. Então, como Joseph realizou esse feito notável de ditar um livro com mais de 500 páginas sem ter anotações? Para isso, ele não tinha que ser somente um gênio criativo, mas teria que ter uma memória fotográfica de proporções extraordinárias. Mas se isso fosse verdade, por que seus críticos não ressaltaram esse talento admirável? Mas há algo mais. Esses argumentos consideram apenas o conteúdo histórico do livro. A questão real ainda permanece. Como Joseph produziu um livro que transmite o Espírito, e onde ele obteve uma doutrina tão profunda que esclarece ou contradiz as crenças cristãs de seu tempo. Por exemplo, o livro de Mórmon ensina, ao contrário da maioria das crenças cristãs, que a queda de Adão foi um passo positivo de progresso. Ele revela os convênios feitos no batismo que não são abordados na Bíblia. Além disso, alguém pode perguntar: onde Joseph obteve o poderoso conhecimento de que a expiação de Cristo pode, além de nos purificar, também nos aperfeiçoar? De onde ele tirou o impressionante sermão sobre fé que está em Alma 32, ou o sermão do rei Benjamim sobre a expiação do Salvador, que é talvez o mais extraordinário sermão sobre esse assunto em todas as Escrituras, ou a alegoria da oliveira com toda a sua complexidade e riqueza doutrinária? Quando lê essa alegoria, é preciso fazer um desenho para acompanhar toda a complexidade. Espera-se que acreditemos que Joseph Smith somente ditou esses sermões de sua própria cabeça, sem nenhuma anotação? Ao contrário de tal conclusão, as impressões digitais de Deus estão em todo o livro de Mórmon, como evidenciado pelas majestosas verdades doutrinárias, particularmente os poderosos sermões sobre a expiação de Jesus Cristo. Se Joseph não foi um profeta, então, para explicar essas e muitas outras notáveis verdades doutrinárias, os críticos deveriam argumentar que ele era também um gênio teológico. Mas se fosse o caso, alguém poderia perguntar: por que Joseph foi o único nos 1800 anos depois do ministério de Cristo a produzir tão grande variedade de doutrinas singulares e esclarecedoras? Porque a fonte desse livro foi revelação, e não uma inteligência excepcional. Mas mesmo que suponhamos que Joseph tenha sido um gênio criativo e teológico, com uma memória fotográfica, esses talentos por si mesmos não o tornariam um escritor habilidoso. Para explicar a existência do livro de Mórmon, os críticos precisam também afirmar que Joseph era um escritor talentoso aos 23 anos. Caso contrário, como poderia combinar dezenas de nomes, lugares e eventos em um conjunto harmonioso sem inconsistências? Como conseguiria escrever estratégias detalhadas de guerra, compor sermões poderosos e criar frases que são marcadas, memorizadas, citadas e colocadas nas portas de geladeira de milhões de pessoas? Frases como: quando estais a serviço de vossos próximos, estais somente a serviço de vosso Deus. Ou: os homens existem para que tenham alegria. Essas são mensagens marcantes, mensagens vivas que respiram e inspiram. Sugerir que Joseph Smith, aos 23 anos, possuía as habilidades necessárias para escrever essa obra monumental em uma única versão, em aproximadamente 65 dias úteis, é simplesmente contrário à realidade. O presidente Russell M. Nelson, um hábil e experiente escritor, disse que ele fez mais de 40 revisões em um discurso recente da Conferência Geral. Será que agora temos que acreditar que Joseph Smith, por si mesmo, ditou todo o livro de Mórmon em uma única versão,
e depois fez somente algumas pequenas mudanças gramaticais? Emma, esposa de Joseph, confirmou a impossibilidade de tal realização. Joseph Smith, quando jovem, não era capaz de escrever nem ditar uma carta coerente e bem enunciada, muito menos ditar um livro como o Livro de Mórmon. E, finalmente, mesmo que alguém aceite todos os argumentos anteriores, por mais duvidosos que sejam, os críticos ainda enfrentam outro grande obstáculo. Joseph afirmou que o Livro de Mórmon foi escrito em placas de ouro. Essa afirmação recebeu críticas implacáveis na época, pois todo mundo sabia que as histórias antigas eram escritas em papiro ou pergaminho, até que anos mais tarde, placas de metal com escritos antigos foram descobertas. Além disso, os críticos alegavam que o uso de cimento, conforme descrito no Livro de Mórmon, estava além da habilidade técnica dos primeiros americanos, até que estruturas de cimento foram encontradas na América Antiga. Como eles explicam agora essas e outras descobertas similares e improváveis? Joseph deve ter sido um adivinho de muita sorte. De algum modo, apesar de todas as probabilidades contra ele e contrariando todo o conhecimento científico e acadêmico da época, ele estava certo, enquanto todos os outros estavam errados. Depois de considerar tudo isso, pode-se perguntar como alguém poderia acreditar que todos esses supostos fatores e forças propostos pelos críticos combinaram-se acidentalmente de tal modo que capacitaram Joseph a escrever o Livro de Mórmon e produzir um trabalho fraudulento. Como isso faria sentido? Em oposição direta a tais alegações, esse livro tem inspirado milhões de pessoas a rejeitar Satanás e viver uma vida mais cristã. Embora alguém possa escolher acreditar na linha de raciocínio dos críticos, penso que fazê-lo resultaria em um bloqueio intelectual ou espiritual. Para acreditar em tais coisas, eu teria que aceitar uma série de suposições sem comprovação. Além disso, eu teria que desconsiderar o testemunho das 11 testemunhas, ainda que todos tenham permanecido fiéis ao seu testemunho até o fim. Eu teria que rejeitar a doutrina divina que enche cada página desse livro sagrado com verdades celestiais. Teria que ignorar o fato de que multidões, inclusive eu, se aproximaram mais de Deus ao seguir os preceitos desse livro, do que seguindo os de qualquer outro. E, acima de tudo, teria que negar os sussurros confirmadores do Espírito Santo. Isso seria contrário a tudo o que sei ser verdade. Um bom e brilhante amigo meu deixou a igreja por um tempo. Recentemente, ele me escreveu sobre seu retorno. Inicialmente, eu queria a prova histórica, geográfica, linguística e cultural do Livro de Mórmon. Mas quando voltei minha atenção para os ensinamentos sobre o Evangelho de Jesus Cristo e sua missão redentora, comecei a ganhar um testemunho de sua veracidade. Enquanto li o Livro de Mórmon um dia no meu quarto, fiz uma pausa, ajoelhei-me e ofereci uma oração sincera. Senti claramente o Pai Celestial sussurrar ao meu espírito que a Igreja e o Livro de Mórmon eram definitivamente verdadeiros. O período de 3 anos e meio em que estive estudando novamente a Igreja levou-me de forma completamente sincera e inquestionável à sua veracidade. Se alguém parar para humildemente ler e refletir sobre o Livro de Mórmon como fez o meu amigo e der ouvidos aos doces frutos do Espírito, receberá o testemunho desejado. O Livro de Mórmon é uma das maiores dádivas de Deus para nós. Ele é a espada e escudo, pois envia para a batalha a palavra de Deus para lutar pelo coração dos justos e serve como um supremo defensor da verdade. Como santos, não somente temos o privilégio de defender o Livro de Mórmon, mas também a oportunidade de tomar a ofensiva, pregar com poder sua doutrina divina e prestar testemunho dessa suprema testemunha de Jesus Cristo. Presto meu solene testemunho de que o Livro de Mórmon foi traduzido pelo dom e poder de Deus. É uma poderosa testemunha de Deus sobre a divindade de Jesus Cristo, do chamado profético de Joseph Smith e da verdade absoluta desta igreja. Que ele se torne a pedra fundamental de nosso testemunho, para que possa ser dito sobre nós o que foi dito dos lamanitas convertidos, que nunca apostataram. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Em junho de 1994, eu estava dirigindo ansiosamente do trabalho para casa, a fim de assistir na TV ao jogo de futebol de nossa seleção nacional da Copa do Mundo. Logo após iniciar o trajeto,
vi ao longe, na calçada, um homem com deficiência física movendo rapidamente sua cadeira de roda, que estava decorada com a bandeira de nosso país, o Brasil. Eu sabia que ele também estava indo para casa para assistir ao jogo. Quando nossos caminhos se cruzaram e nossos olhos se encontraram, por uma fração de segundo, eu me senti fortemente unido àquele homem. Estávamos indo em direções opostas. Não nos conhecíamos. Nitidamente, tínhamos diferentes condições sociais e físicas, mas a paixão que tínhamos pelo futebol e o amor por nosso país fez com que nos sentíssemos unidos naquele mesmo instante. Hoje, após muitos anos, ainda consigo visualizar seus olhos e sentir uma forte conexão com aquele homem. Afinal, ganhamos aquele jogo e a Copa do Mundo naquele ano. Na igreja, apesar de nossas diferenças, o Senhor espera que sejamos um. Ele disse em Doutrina e Convênios, sede um, e se não sois um, não sois meus. Quando entramos em uma capela ou em um templo para adorar juntos, devemos deixar para trás nossas diferenças, o que inclui nossa etnia, condição social, nossas preferências políticas, realizações acadêmicas e profissionais, e, em vez disso, devemos nos concentrar em nossos objetivos espirituais comuns. Juntos cantamos hinos, ponderamos sobre os mesmos convênios durante o sacramento e, simultaneamente, dizemos um sonoro Amém após discursos, lições e orações, o que significa que, em conjunto, concordamos com o que foi compartilhado. Essas coisas que fazemos coletivamente nos ajudam a criar um forte sentimento de união entre a congregação. No entanto, o que realmente determina, solidifica ou destrói nossa união é a forma como agimos quando não estamos entre os membros da igreja. Como sabemos, é inevitável e normal que de vez em quando falemos uns dos outros. Dependendo do que escolhemos dizer a respeito dos outros, nossas palavras farão com que tenhamos corações entrelaçados em unidade, conforme Alma ensinou nas Águas de Mórmon, ou elas corroerão o amor, a confiança e a cortesia que devem existir entre nós. Há comentários que sutilmente destroem a união. Como, por exemplo, sim, ele é um bom bispo, mas você tinha que ter visto quando ele era jovem. Uma versão mais construtiva deste comentário poderia ser: o bispo é muito bom, e ele tem crescido muito em maturidade e sabedoria com o passar dos anos. Muitas vezes colocamos rótulos permanentes nas pessoas, dizendo algo como: nossa presidente da Sociedade de Socorro é um caso perdido. Ela é muito teimosa. Em contrapartida, podemos dizer: a presidente da Sociedade de Socorro tem sido menos flexível ultimamente. Talvez ela esteja passando por dificuldades. Vamos ajudá-la e apoiá-la. Irmãos e irmãs, não temos o direito de rotular ninguém, especialmente os membros de nosso convívio na igreja, como um produto mal acabado. Em vez disso, nossas palavras a respeito de nossos semelhantes devem refletir nossa crença em Jesus Cristo e em sua expiação, e de que nele e por ele podemos sempre mudar para melhor. Algumas pessoas começam a fazer críticas e a se desentender com os líderes e membros da igreja, por motivos insignificantes. Foi o que aconteceu com um homem chamado Simon Ryder, que se tornou membro da igreja em 1831. Depois de ler uma revelação dirigida a ele, ficou perplexo ao ver que seu nome havia sido escrito Ryder com a letra I em vez de com a letra Y. Sua reação a esse incidente contribuiu para que ele questionasse o profeta e acabou levando-o a perseguir o profeta e a sair da igreja. Também é provável que todos passaremos por momentos em que seremos corrigidos por nossos líderes eclesiásticos, o que será uma prova do quanto estamos unidos a eles.
Lembro-me de uma experiência que aconteceu há 44 anos. A capela que minha família frequentava estava prestes a passar por uma grande reforma. Antes de o projeto ser iniciado, houve uma reunião em que líderes locais e da área debateram sobre como os membros poderiam participar da obra. Meu pai, que já havia presidido aquela unidade por muitos anos, expressou sua forte opinião de que esse trabalho deveria ser realizado por empreiteiros e não por amadores. Ele não só teve sua opinião rejeitada, mas ouvimos que, na ocasião, foi repreendido severa e publicamente. E estamos falando de um homem muito dedicado à igreja e que também era um veterano da Segunda Guerra Mundial na Europa, acostumado a resistir e a lutar por aquilo em que acreditava. Alguém poderia se perguntar qual seria sua reação após o acontecido. Ele manteria sua opinião e continuaria a se opor à decisão que tinha sido tomada? Já tínhamos visto famílias em nossa ala que se tornaram mais fracas no Evangelho e que tinham parado de frequentar as reuniões, porque não conseguiam ser um com aqueles que estavam liderando. Também presenciamos muitos de nossos amigos da primária não permanecerem fiéis em sua juventude porque seus pais estavam sempre procurando falhas nas pessoas da igreja. Meu pai, no entanto, decidiu permanecer um com os santos. E alguns dias mais tarde, quando os membros da ala se reuniram para auxiliar na construção, ele convidou nossa família para ir com ele até a capela. Ficamos à disposição para ajudar de alguma forma. Senti o desejo de perguntar: pai, por que vamos ajudar na construção se você era contra a participação dos membros? Mas o olhar em seu rosto me desencorajou a fazer isso. Mas eu queria estar vivo e bem para a rededicação, e assim, felizmente, decidi permanecer calado e ajudar na construção. Meu pai não conseguiu ver a capela concluída, pois faleceu antes do final da obra. Mas em família, continuamos a fazer nossa parte, até que a obra terminasse. E isso nos manteve unidos a Ele, aos membros, aos líderes e, mais importante, ao Senhor. Pouco tempo antes de seus excruciantes momentos no Getsemane, quando Jesus orava ao Pai por seus apóstolos e por todos os santos, ele disse: que todos sejam um como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Irmãos e irmãs, eu testifico que ao decidirmos ser um com os membros e líderes da igreja, tanto quando estivermos congregados juntos, mas especialmente quando não estivermos entre eles, nós nos sentiremos mais perfeitamente unidos ao nosso Pai Celestial e ao Salvador. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Antes de iniciar, representando cada um de nós, expresso minhas condolências e agradecimentos a todos aqueles que ajudaram durante esses acontecimentos com esses eventos recentes dos furacões. Em outubro de 2006, dei meu primeiro discurso na Conferência Geral. Senti que uma mensagem importante para a Igreja Mundial incluía seguir a seguinte afirmação: Ele confia em nós. Confia em nós, autoridade, sacerdócio, as chaves para seu uso adequado. Com esse poder, podemos abençoar e servir as pessoas, receber as ordenanças e fazer convênios. Ele confia em nós, sua igreja restaurada e o templo sagrado. Ele confia a seus servos o poder selador para ligar na terra e nos céus. E Ele confia em nós para sermos pais terrenos, professores e cuidadores de seus filhos. Após servir por vários anos como autoridade geral, declaro com muito mais certeza: Ele confia em nós. Agora a pergunta que faço nesta conferência é:
Confiamos nele? O presidente Thomas S. Monson nos relembra com frequência: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele direitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Confiamos que seus mandamentos são para nosso bem? Confiamos que os líderes de sua igreja vão nos guiar bem, embora sejam imperfeitos? Confiamos que o Pai Celestial e Jesus Cristo nos conhecem e querem nos ajudar? Confiamos nele mesmo quando estamos enfrentando provações e desafios? Algumas das melhores lições que aprendi durante minha vida ocorreram nos momentos mais difíceis, na adolescência, na missão, começando uma nova carreira, esforçando-me para magnificar meus chamados ou criando uma família grande. Parece evidente que as dificuldades são para nosso bem. A adversidade nos torna mais fortes, mais humildes e nos dá a oportunidade de nos provar. Nossos amados pioneiros passaram a conhecer a Deus em suas circunstâncias extremas. Por que foi preciso 2 capítulos para que Nefe e seus irmãos obtivessem as placas de latão e somente 3 versículos para persuadir a família de Ismael a unir-se a eles no deserto? Parece que o Senhor quis fortalecer Nefe por meio das dificuldades enfrentadas ao obter as placas. As adversidades em nossa vida não deveriam nos surpreender. Um dos primeiros convênios que fazemos com o Senhor é o de viver a lei de sacrifício. Sacrifício significa abrir mão de algo que desejamos. Com a experiência, percebemos que pagamos um preço pequeno quando comparado às bênçãos que recebemos. Joseph Smith diz: uma religião que não requer o sacrifício de todas as coisas nunca tem poder suficiente para produzir a fé necessária para levar-nos à vida e à salvação. Os membros da Trindade estão acostumados com coisas difíceis. Deus, o Pai, sacrificou seu Filho unigênito para o terrível sofrimento da expiação e da morte por crucificação. As Escrituras dizem que Jesus Cristo aprendeu a obediência pelas coisas que padeceu. Ele sofreu voluntariamente a agonia da expiação. O Espírito Santo espera pacientemente para nos inspirar, advertir e guiar, e depois, algumas vezes, é ignorado, mal interpretado ou esquecido. A adversidade é parte do plano do Evangelho. Um dos objetivos desta vida é sermos provados. Poucas pessoas sofreram mais injustiças do que o povo de alma. Eles fugiram do iníquo rei Noé e acabaram se tornando escravos dos lamanitas. Por meio desses desafios, o Senhor ensinou a eles que Ele castiga seu povo e prova sua paciência e sua fé. Durante os dias terríveis em que Joseph Smith esteve na cadeia de Liberty, o Senhor o ensinou a suportar bem e prometeu que, se fizesse isso, todas essas coisas serviriam de experiência e seriam para o bem dele. O presidente Monson pediu que escolhamos sempre fazer o certo mais difícil em vez de fazer o errado mais fácil. Com respeito a nossos tempos, ele declarou que nenhum sacrifício é grande demais, nenhum preço é alto demais, nenhuma luta é difícil demais para receber as bênçãos do templo. Na natureza, as dificuldades fazem parte do ciclo da vida. É difícil para um pintinho quebrar a casca firme do ovo. Mas quando alguém tenta facilitar isso, o pintinho não desenvolve a força necessária para viver. De maneira semelhante, a dificuldade que a borboleta enfrenta para se livrar do casulo a fortalece para a vida. Por meio desses exemplos, vemos que a dificuldade é um princípio constante. Todos temos desafios. O que muda é como reagimos à dificuldade. Em certa ocasião, algumas pessoas do livro de Mórmon sofreram grande perseguição e muitas aflições. Como elas reagiram? Jejuavam e oravam frequentemente e tornavam-se cada vez mais fortes em sua humildade e cada vez mais firmes na fé em Cristo, enchendo a alma de alegria e consolo. Outro exemplo aconteceu após anos de guerra. Mas eis que, por causa da longa duração da guerra entre nefitas e lamanitas, muitos se tornaram insensíveis, e muitos foram abrandados em virtude de suas aflições, de modo que se humilharam perante Deus com a mais profunda humildade. Cada um de nós escolhe como vai reagir à adversidade. Antes de ser chamado como autoridade geral, eu trabalhava como consultor financeiro em Houston, Texas. Passava a maior parte do tempo trabalhando com pessoas muito ricas e tinham seu próprio negócio. Quase todos eles haviam criado um negócio bem-sucedido, começando do nada. A coisa mais triste para mim era ouvir alguns deles dizerem que queriam tornar as coisas mais fáceis para os filhos. Não queriam que os filhos sofressem como eles tinham sofrido. Em outras palavras, eles privariam os filhos exatamente do que havia feito deles pessoas tão bem-sucedidas.
Em contrapartida, tem uma família que fez as coisas de modo diferente. Os pais nessa família foram inspirados pela experiência de J.C. Penney, que quando completou 8 anos, foi informado pelo pai que ele seria responsável por suas próprias finanças. A família agia assim. Quando cada filho se formava no ensino médio, tornava-se responsável por suas finanças, para continuar os estudos, faculdade, pós-graduação e prover seu sustento financeiro autossuficiente. Felizmente, os filhos reagiram com sabedoria. Todos se formaram na faculdade e vários deles fizeram pós-graduação, todos por si mesmos. Não foi fácil, mas atingiram a meta. Eles conseguiram com trabalho árduo e fé. A pergunta, confiamos nele, pode ser melhor formulada como, temos fé para confiar nele? Temos fé para confiar em suas promessas relativas ao dízimo de que, com 90% da nossa renda, mais a ajuda do Senhor, estaremos melhores do que com 100% da nossa renda anual sozinhos? Temos fé suficiente para confiar que Ele vai nos visitar em nossas aflições, que Ele vai contender com aqueles que contenderem conosco e que Ele consagrará nossas aflições para nosso benefício? Vamos exercer a fé necessária para guardar seus mandamentos a fim de que nos abençoe, tanto material como espiritualmente? Vamos continuar fiéis até o fim para que Ele nos receba em sua presença? Irmãos e irmãs, podemos ter fé para confiar nele. Ele quer o que é melhor para nós. Ele vai responder às nossas orações, vai cumprir suas promessas. Ele tem o poder para cumprir essas promessas. Ele sabe tudo. E mais importante, Ele sabe o que é melhor. Nosso mundo hoje está difícil. O mal e a corrupção estão generalizados em todas as nações, o terrorismo correndo em lugares seguros, desemprego, doenças, desastres naturais, guerras civis, líderes despóticos e assim por diante. O que devemos fazer? Devemos fugir ou lutar? Qual é o certo? Cada uma dessas escolhas pode ser perigosa. Foi perigoso para George Washington e seus exércitos lutarem, mas também foi perigoso para nossos antepassados pioneiros fugirem. Foi perigoso para Nelson Mandela lutar por liberdade. Já foi dito que, para que o mal triunfe, basta simplesmente que os homens bons não façam nada. Em tudo o que fizermos, não devemos decidir nem agir com o espírito de temor. Verdadeiramente, Deus não nos deu espírito de temor. Compreendem que a ideia não temas é enfatizada em todas as Escrituras? O Senhor me ensinou que o desânimo e o medo são ferramentas do adversário. A resposta do Senhor para os momentos difíceis é seguir avante com fé. Cada um de nós pode ter uma opinião diferente sobre o que é difícil. Alguns consideram difícil pagar o dízimo quando eles não têm muito dinheiro. Os líderes algumas vezes acham difícil esperar que os pobres paguem o dízimo. Pode ser difícil para alguns de nós prosseguir com fé para se casar e formar uma família. Há aqueles que acham difícil contentar-se com o que o Senhor lhes concedeu. Pode ser difícil ficar feliz com o seu chamado atual. A disciplina da igreja pode parecer muito difícil, mas para alguns ela marca o começo de um verdadeiro processo de arrependimento. A despeito do assunto, o difícil pode ser bom para aqueles que vão prosseguir com fé e confiar no Senhor e em seu plano. Meus irmãos e irmãs, presto testemunho de que esses líderes sentados atrás de mim são chamados por Deus. O desejo deles é servir bem ao Senhor e nos ajudar a estabelecer o Evangelho em nosso coração. Eu os amo e apoio. Amo nosso Salvador Jesus Cristo. Eu fico maravilhado com o grande amor que Ele tem pelo Pai e por nós para tornar-se nosso Salvador e Redentor. E por isso Ele teve que sofrer de tal forma que fez com que tremesse de dor e sangrasse por todos os poros e sofresse tanto no corpo como no espírito. E quando estava passando por essa situação terrível, estando ciente da sua necessidade, Ele expressou ao Pai: não se faça a minha vontade, senão a tua. Eu me regozijo nas palavras do anjo, não está aqui, porque já ressuscitou. Seu exemplo realmente é o caminho, a verdade e a vida. Somente seguindo esse exemplo podemos encontrar paz neste mundo e vida eterna no mundo vindouro. Meus maiores desejos são estar com o Mormon como um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo e um dia ouvir Jesus Cristo dizer: bem está, servo bom e fiel. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O coro e a congregação agora cantarão juntos Alegres Cantemos. Após o hino, teremos o prazer de ouvir os elders Adilson de Paula Parrella, a N.S. Arden e José L. Alonso dos 70.
Após suas palavras, o coro entoará o hino: Se ao meu lado estivesse o Salvador. Esta é a Conferência Geral Semestral número 187 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Quando eu tinha uns 7 anos de idade, perguntei à minha mãe, quando você e eu morrermos e formos para o céu, você ainda vai ser minha mãe? Ela não esperava por uma pergunta dessas. Mas respondendo de acordo com o conhecimento que tinha, ela disse, não, no céu vamos ser irmãos e irmãs. Não vou ser sua mãe. Essa não era a resposta que eu esperava. Algum tempo depois dessa breve conversa, 2 jovens chegaram ao portão da nossa casa. Por milagre, meu pai permitiu que eles entrassem. Eles disseram que eram missionários de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esses élderes, como disseram que deveríamos chamá-los,
começaram a ensinar nossa família. Lembro-me vividamente da felicidade e do entusiasmo que sentíamos toda vez que eles vinham à nossa casa. Eles nos contaram que um jovem tinha ido a um bosque para perguntar a Deus qual igreja era a verdadeira e que ele tinha visto Deus e Jesus Cristo. Os elders nos mostraram uma gravura daquela visão e, quando a vi, soube que Joseph Smith tinha realmente visto Deus o Pai e Jesus Cristo. Os missionários disseram que, por causa dessa visão, a verdadeira Igreja de Jesus Cristo estava novamente na Terra. Eles nos ensinaram sobre o plano de felicidade estabelecido por Deus e responderam às perguntas de minha família a respeito de religião. Ensinaram também que as famílias podem realmente ficar juntas após esta vida: pai, mãe, filhos e filhas. Nossa família foi batizada. O caminho para a mudança de hábitos, o abandono de alguns costumes e a plena atividade na igreja foi às vezes turbulento. Mas graças à misericórdia e ao amor de Deus, e com a ajuda de muitos líderes e membros, conseguimos superar os desafiadores anos iniciais. Milhões de pessoas que se filiaram à igreja, assim como os que estão sendo convertidos e batizados todas as semanas, já obtiveram testemunho da primeira visão. O Espírito Santo pode confirmar esse testemunho muitas vezes, se nos esforçarmos para viver as verdades simples do Evangelho de Jesus Cristo. A primeira visão e o profeta Joseph Smith trouxeram mais conhecimento e verdades que são essenciais para a nossa felicidade nesta vida e para a nossa exaltação na presença de Deus. Vou mencionar 3 pontos sobre os quais devemos agir porque um jovem se ajoelhou em sincera oração. Uma verdade essencial que aprendemos com a primeira visão e com o profeta Joseph Smith é a de que Deus chama profetas, videntes e reveladores para nos instruir, guiar, advertir e liderar. Esses homens são porta-vozes de Deus na terra, com autoridade para falar e agir em nome do Senhor. Se seguirmos estritamente seus conselhos, seremos protegidos e receberemos grandes bênçãos em nossa jornada nesta terra. Quando eu estudava na Universidade Brigham Young e era um ex-missionário jovem e solteiro, fui a uma sessão do sacerdócio da Conferência Geral no tabernáculo da Praça do Templo. O presidente Ezra Taft Benson era o presidente da igreja na época e pediu que todos os ex-missionários levassem a sério o casamento e fizessem disso uma prioridade em sua vida. Depois da sessão, eu sabia que tinha sido chamado ao arrependimento e que deveria obedecer ao conselho do profeta. Então, decidi voltar ao meu país, o Brasil, para encontrar uma esposa. Antes de ir para o Brasil por um período de 2 meses, liguei para minha mãe e para alguns amigos e fiz uma lista de 10 moças. Todas com potencial de serem minha futura esposa. Enquanto estava no Brasil, depois de muitas orações e meditação, conheci, namorei e fiquei noivo de uma das moças da lista. Não bati nenhum recorde comparado aos estudantes de Provo, Utah, em termos de namoro e casamento. Mas, para os padrões brasileiros, foi algo bem rápido. Alguns meses depois, eu me casei com a Elaine. Ela é o amor da minha vida e uma bênção maravilhosa. Não estou sugerindo que todos façam uma lista como fiz, mas estou sugerindo, talvez mais do que sugerindo, que sempre obedeçamos às palavras dos profetas vivos. Atualmente, o profeta de Deus é o presidente Thomas S. Monson.
e seremos abençoados se seguirmos seus conselhos com exatidão. Outra verdade que aprendemos com a primeira visão e com o profeta Joseph Smith diz respeito à verdadeira natureza de Deus. Reflitam sobre como somos abençoados por saber que Deus tem um corpo de carne e ossos tão tangível quanto o nosso, que podemos adorar a um Deus real e entendê-lo, e que Ele e seu Filho se mostraram e apareceram a seus profetas, tanto antigos como modernos. Ele é um Deus que ouve e responde nossas orações. Um Deus cujos olhos estão sobre nós e que está sempre preocupado com o nosso bem-estar espiritual e físico. Um Deus que nos deu o arbítrio para decidirmos por nós mesmos seguir a Ele e obedecer a seus mandamentos sem coerção. Um Deus que nos concede bênçãos e permite que sejamos provados para que cresçamos e nos tornemos como Ele. Ele é um Deus amoroso que preparou um plano pelo qual podemos ter felicidade nesta vida e na eternidade. Com a primeira visão e o profeta Joseph Smith, recebemos conhecimento sobre a realidade da sagrada missão do Senhor Jesus Cristo, que é a pedra de esquina de nossa religião. Uma vez que a morte foi introduzida no mundo, tão certo como estamos vivos agora, todos vamos morrer um dia. Um dos efeitos da morte é a perda permanente do corpo físico. Não podemos fazer nada para tê-lo de volta. Além disso, como todos pecamos durante nossa jornada na Terra, nunca seríamos capazes de voltar à presença do Pai Celestial. Vocês conseguem imaginar as consequências de sermos afastados da presença de Deus e de nunca mais termos um corpo? Precisávamos de um Salvador e Redentor para nos livrar da morte e do pecado. Sob a direção do Pai Celestial, Jesus Cristo veio à Terra, sofreu, morreu na cruz e ressuscitou, para que nós também ressuscitássemos. E com arrependimento sincero, fazendo e cumprindo convênios sagrados, pudéssemos mais uma vez estar na presença de Deus. Jacó explicou: "Ó, quão grande é a bondade de nosso Deus, que prepara um caminho para nossa fuga das garras desse terrível monstro. Sim, aquele monstro, morte e inferno, que eu chamo morte do corpo e também morte do espírito. Jesus é o Messias prometido, o legislador, o Santo de Israel, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor e nosso Rei. Ele é tudo para nós. Que continuemos a obedecer e a agir de acordo com essas verdades e conhecimentos essenciais, oferecendo nossa obediência a Deus e a seu Filho amado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem cedo, certa manhã, vi uma lagarta faminta e bem camuflada em uma bela roseira. Ao olhar para alguns brotos sem folhas, era óbvio, até para alguém que não estivesse prestando muita atenção, que ela havia mastigado as folhas macias com suas mandíbulas ameaçadoras. Não consegui deixar de pensar na alegoria de que há muitas pessoas que se assemelham a essa lagarta. Elas estão em todo o mundo, e algumas estão bem camufladas, que talvez permitamos que entrem em nossa vida. E antes que percebamos, já terão comido nossas raízes espirituais e as de nossos familiares e amigos. Vivemos em uma época em que há muitas informações errôneas sobre nossas crenças. Numa época como essa, uma falha em proteger e fortalecer nosso alicerce é um convite para que ele seja destruído por aqueles que buscam destruir nossa fé em Cristo e nossa crença em sua igreja restaurada. Na época do livro de Mórmon, foi Zesrom que buscou destruir a fé dos que acreditavam. Suas ações e palavras eram uma armadilha do adversário, que ele preparou para pegar o povo a fim de poder subjugá-los e amarrá-los com suas correntes.
Essas mesmas armadilhas existem hoje, e a menos que estejamos espiritualmente vigilantes e edifiquemos um alicerce seguro sobre nosso Redentor, podemos nos encontrar presos pelas correntes de Satanás e ser conduzidos cuidadosamente por caminhos proibidos citados no livro de Mórmon. O apóstolo Paulo deu uma advertência em sua época que se aplica aos nossos dias. Porque eu sei isto, que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. A advertência de Paulo e a dos nossos profetas e apóstolos nos relembram que devemos fazer tudo o que pudermos para nos fortalecer espiritualmente contra as palavras de oposição e engano. Quando visito as áreas e estacas da igreja, sou inspirado pelo que vejo, ouço e sinto que quando os santos seguem de maneira positiva e fiel os ensinamentos do Salvador e de seus servos. A santificação do dia do Senhor mais assídua é apenas um exemplo do fortalecimento dos membros em dar ouvidos aos conselhos dos profetas. Fortalecimento adicional é evidenciado pelo aumento do trabalho do templo e da história da família, à medida que as famílias unem seus antepassados por meio das ordenanças do templo. Nosso alicerce espiritual fica mais forte quando a oração pessoal e familiar sincera se torna o alicerce de nossa fé, quando nos arrependemos diariamente, buscamos a companhia do Espírito Santo, aprendemos sobre nosso Salvador e seus atributos e nos esforçamos para ser como Ele. Nosso Salvador Jesus Cristo é a luz do mundo e nos convida a segui-lo. Devemos olhar para Ele em todos os momentos, e especialmente quando surgirem as dificuldades, quando os fortes sentimentos de dúvida ou incerteza se levantarem, como acontece com uma forte neblina. Quando os dedos apontados na outra margem do rio de água, onde paira um grande, espaçoso edifício, parecerem estar apontados para você para escarnecer, degradar e acenar, peço que se afastem imediatamente, para que não sejam persuadidos por meios astutos e enganadores a se afastarem da verdade e de suas bênçãos. No entanto, isso não será suficiente em nossos dias, quando coisas perversas são faladas, escritas e mostradas. O elder Robert D. Hales nos ensinou que, a menos que vocês estejam plenamente empenhados em viver o Evangelho, de todo o coração, poder, mente e força, não conseguirão gerar suficiente luz espiritual para afastar as trevas. Certamente, nosso desejo de seguir a Cristo, que é a luz do mundo, significa que devemos agir de acordo com seus ensinamentos. Somos fortalecidos e protegidos ao agirmos de acordo com a palavra de Deus. Quanto maior for a luz em nossa vida, menores serão os momentos de dúvida. Entretanto, mesmo mediante muita luz, estaremos expostos a pessoas e comentários que deturpam nossas crenças e testam nossa fé. O apóstolo Tiago escreveu que a prova de nossa fé opera a paciência. Com essa ideia, o elder Neil A. Maxwell ensinou que um discípulo paciente não ficará surpreso ou arrasado quando a igreja for difamada. Haverá perguntas sobre a história da igreja e as nossas crenças. Precisamos ser cuidadosos ao buscarmos as respostas corretas. Não há nada de bom em explorar a visão e as opiniões de pessoas menos informadas ou insatisfeitas. Recebemos este ótimo conselho do apóstolo Tiago. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Pedir a Deus deve acontecer após o estudo cuidadoso, pois estamos sob o mesmo mandamento dado nas Escrituras de, nos melhores livros, buscar palavras de sabedoria, procurar conhecimento, sim, pelo estudo e também pela fé. Há uma grande quantidade de livros assim, escrito por líderes inspirados da igreja e por estudiosos da história e da doutrina da igreja, reconhecidos e de confiança. No entanto, nada supera a majestade da palavra de Deus revelada nas Escrituras. Daquelas páginas finas, cheias de conhecimento espiritual, aprendemos a verdade por meio do Espírito Santo
e recebemos mais luz. O presidente Thomas S. Monson implorou que cada um de nós estude em espírito de oração e pondere o livro de Mórmon todos os dias. Há muitos anos, enquanto eu servia como presidente da Missão Sul a Fiji, alguns missionários tiveram uma experiência que reforçou neles o poder de conversão do livro de Mórmon. Em um dia quente e úmido, 2 elders chegaram a uma casa em um pequeno assentamento em Labasa. A batida na porta foi atendida por um homem idoso que ouviu os missionários testificarem sobre a veracidade do livro de Mórmon. Eles deram a ele um exemplar do livro e o convidaram a ler e a orar para saber, assim como eles, que ele é a palavra de Deus. Sua resposta foi breve. Amanhã volto a pescar. Vou ler enquanto estiver no mar. E quando voltar, vocês podem me visitar de novo. Enquanto ele permaneceu no mar, houve transferências e algumas semanas depois, uma nova dupla de elders voltou para visitar o pescador. Nessa ocasião, ele havia lido todo o livro de Mórmon, havia recebido a confirmação de sua veracidade e estava ansioso para aprender mais. Aquele homem tinha sido convertido pelo Espírito Santo, que testificou a verdade das palavras preciosas em cada página sobre os acontecimentos e a doutrina ensinados há muito tempo e reservados para nossos dias no livro de Mórmon. Essa mesma bênção está disponível a cada um de nós. O lar é um lugar ideal para as famílias estudarem e compartilharem conhecimentos valiosos das Escrituras, as palavras dos profetas e acessarem o material da igreja no site lds.org. Lá, encontramos uma grande quantidade de informações sobre tópicos do Evangelho, como o relato da primeira visão. Quando estudamos os melhores livros, somos protegidos das mandíbulas ameaçadoras que buscam mastigar nossas raízes espirituais. A despeito de nossas orações, de nosso estudo das Escrituras e ponderação, pode ainda haver algumas perguntas a ser respondidas. Entretanto, não devemos deixar que isso destrua a fé que cresce dentro de nós. Essas perguntas são um convite para edificar nossa fé e não devem levar a um momento passageiro de descrença. A característica mais importante da religião é não ter uma resposta precisa para cada pergunta, pois esse é o objetivo da fé. A respeito disso, o elder Jeffrey R. Holland nos ensinou: quando chegarem esses momentos e surgirem esses problemas, cuja resolução não seja iminente, preservem o que já conquistaram e permaneçam firmes até adquirirem conhecimento adicional. Vemos ao nosso redor a alegria de muitos que estão permanecendo firmes ao nutrirem continuamente suas raízes espirituais. Sua fé e obediência são suficientes para lhes dar grande esperança no Salvador, e disso resulta grande felicidade. Eles não professam saber todas as coisas, mas pagaram o preço para saber o suficiente para ter paz e viver com paciência, enquanto buscam saber mais. Pouco a pouco, sua fé é depositada permanentemente em Cristo, e eles permanecem firmes como concidadãos dos santos. Que vivamos de tal maneira que as mandíbulas ameaçadoras das lagartas camufladas não encontrem lugar, nem agora, nem nunca em nossa vida, para que permaneçamos firmes na fé em Cristo até o fim. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Durante a última ceia, o Salvador deu um novo mandamento a seus discípulos, dizendo: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós ameis uns aos outros. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Os discípulos do Salvador receberam um novo mandamento de fazer algo mais, algo maior, algo mais divino. Esse novo mandamento e convite pode ser resumido na frase principal: como eu vos amei a vós. O amor é um sentimento de profunda devoção, cuidados e afeição.
O maior exemplo de amor que Deus por seus filhos foi a expiação infinita de Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, João escreveu, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor a Deus e ao próximo é uma característica dos discípulos de Jesus Cristo. Há alguns anos, nosso neto mais velho, José, com 4 anos de idade, estava brincando com minha esposa. Enquanto estavam rindo, se divertindo, nosso neto perguntou: "Vovó, você me ama?" Ela respondeu: "Sim, José, amo você." Então ele fez outra pergunta: "Como você sabe que me ama?" Ela explicou seus sentimentos e também disse tudo o que já havia feito e desejava fazer por ele. Depois, minha esposa fez as mesmas perguntas a José, inclusive aquela mesma pergunta penetrante: "Como você sabe que me ama?" Com uma resposta inocente, mas sincera, ele disse: "Eu amo você porque sinto isso no coração." O comportamento amoroso de José com a avó, naquele dia e sempre, demonstra que o amor é a união de atos e sentimentos profundos. O rei Benjamim ensinou: "E eis que vos digo estas coisas para que aprendais sabedoria, para que saibais que quando estáis a serviço de vosso próximo, estáis somente a serviço de vosso Deus." No mundo atual, cheio de sofrimento devido a diferentes circunstâncias, enviar uma mensagem de texto com um emoji engraçado ou postar uma bela gravura com as palavras "amo você" é bom e tem valor. Mas o que muitos de nós precisam fazer é deixar o celular de lado e, com nossas mãos e nossos pés, ajudar os que estão em grande necessidade. O amor sem serviço é como a fé sem obras. É morto, de fato. O puro amor de Cristo, a caridade, não somente nos inspira a agir e prestar serviço, mas também a ter forças para perdoar em qualquer situação. Vou contar a vocês uma experiência que marcou e mudou minha vida. Ted e Sharon, os pais de Cooper, me deram permissão para compartilhar o que aconteceu com sua família há mais de 9 anos. Vou relatar a experiência da perspectiva de Ted, o pai de Cooper. O dia 21 de agosto de 2008 era o primeiro dia de aula e os 3 irmãos mais velhos de Cooper, Ivan, Garrett e Logan, estavam no ponto de ônibus esperando para embarcar. Cooper, que tinha 4 anos de idade, estava em sua bicicleta e minha esposa, Sharon, ia a pé. Minha esposa estava do outro lado da rua e fez sinal para o Cooper atravessar. Ao mesmo tempo, um carro lentamente virou para a esquerda e atropelou Cooper. Um vizinho me telefonou dizendo que Cooper fora atingido por um carro. Rapidamente dirigi até o ponto de ônibus para vê-lo. Cooper estava deitado na grama, lutando para respirar, mas sem ferimentos aparentes. Ajoelhei-me a seu lado e disse palavras encorajadoras como: "Tudo vai ficar bem, aguenta firme." Naquele momento, meu líder do grupo de sumos sacerdotes, Nathan, apareceu com a esposa. Ele sugeriu que dessemos a Cooper uma bênção do sacerdócio. Colocamos as mãos em sua cabeça. Não consigo me lembrar do que disse na bênção, mas me lembro claramente da presença de outras pessoas ao redor. E foi quando eu soube, naquele momento, que Cooper ia morrer. Cooper foi levado de helicóptero para o hospital, mas de fato faleceu. Senti o Pai Celestial me dizendo que minha mordomia terrena havia terminado e que Cooper estava agora sob seus cuidados. Podemos passar algum tempo com Cooper no hospital. A equipe do hospital o preparou para que pudéssemos segurá-lo e nos despedir. E permitiu que ficássemos o tempo que quiséssemos com ele nos braços.
Voltando para casa, minha esposa angustiada e eu olhamos um para o outro e começamos a conversar sobre o rapaz que dirigia o carro. Não o conhecíamos, apesar de ele morar uma rua acima da nossa e pertencer à nossa ala. O dia seguinte foi muito difícil para nós, que estávamos completamente dominados pela dor. Ajoelhei-me e fiz a mais sincera oração de minha vida. Pedi ao Pai Celestial, em nome de meu Salvador, que tirasse de mim aquela dor atroz. Assim Ele fez. Naquele dia, um dos conselheiros da presidência da estaca marcou conosco uma reunião com o jovem, o motorista do carro, e seus pais na casa do conselheiro. Sharon e eu esperamos o rapaz e seus pais chegarem. Quando a porta se abriu, nos encontramos pela primeira vez. O bispo sussurrou ao meu ouvido: "Vá até ele." Sharon e eu o abraçamos ao mesmo tempo. Choramos juntos, pelo que pareceu ser um longo tempo. Dissemos a ele que sabíamos que o que tinha acontecido tinha sido um acidente. Foi milagroso para Sharon e eu. Fomos sinceros em nossos sentimentos e ainda somos. Pela graça de Deus, conseguimos tomar o melhor caminho, o caminho óbvio, o único caminho, e amar aquele bom rapaz. Ficamos muito próximos a ele e a sua família com o passar dos anos. Ele compartilhou seus momentos mais importantes conosco. Fomos ao templo com ele enquanto se preparava para a missão. O irmão Ted sabe, sem sombra de dúvida, que nosso Pai Celestial nos ama. Ele sabe que ser capaz de perdoar e aliviar sua carga dessa maneira é tão doce quanto ser perdoado. Sentimos isso quando seguimos o exemplo de nosso maior exemplo. No livro de Mórmon, Alma declarou sobre o Salvador: "E ele seguirá, sofrendo dores e aflições e tentações de toda espécie." E isto para que se cumpra a palavra que diz que ele tomará sobre si as dores e as enfermidades de seu povo. Irmãos e irmãs, que história maravilhosa de verdadeiro amor e perdão. Também podemos ter alegria e felicidade ao servir e perdoar as pessoas. George, outro de nossos netos, sempre diz: "Que tipo de família somos?" E ele responde: "Somos uma família feliz." O presidente Thomas S. Monson nos aconselhou: "Examinemos nossa vida e decidamos seguir o exemplo do Salvador, demonstrando bondade, amor e caridade." Sei que nosso Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo nos amam e desejam nos ajudar a agir à medida que amamos uns aos outros como Ele nos ama. Sei também que ao servir e perdoar o próximo com verdadeiro amor, podemos ser curados e fortalecidos para vencer os nossos próprios desafios. Isso declaro no nome de Jesus Cristo. Amém. Would
Ao término desta conferência, expressamos sincera gratidão a todos os que trabalharam tão diligentemente para a sua preparação. Agradecemos aos oradores e aos que apresentaram a música inspiradora. O último orador desta sessão será o Elder Neil L. Anderson, do Quórum dos 12 Apóstolos. Após as palavras do Elder Anderson, o coro encerrará esta sessão cantando Israel, Jesus te chama. A oração de encerramento será oferecida pelo Elder Evan A. Schmutz, do 70, e a conferência entrará em recesso. Primeiro, uma boa notícia para as crianças pequenas. Sim, esta é a última sessão e eu sou o último orador. Recentemente, enquanto visitava o templo de Provo City Center, vi uma pintura intitulada A Primeira Visão à Distância. A obra retrata a luz e o poder dos céus quando o pai e o filho visitaram o jovem Joseph Smith. Sem querer fazer uma comparação com o evento tão sagrado que deu início à restauração, posso visualizar uma imagem semelhante que mostraria a luz e o poder espiritual de Deus descendo sobre esta conferência geral e, consequentemente, esse poder e essa luz percorrendo todo o mundo. Presto-lhes meu testemunho de que Jesus é o Cristo, de que Ele guia os assuntos desta obra sagrada e de que a Conferência Geral é um dos momentos mais importantes em que Ele fornece orientação à sua igreja e a nós pessoalmente. No dia em que a igreja foi organizada, o Senhor designou Joseph Smith como profeta, vidente e apóstolo do Senhor Jesus Cristo e disse à igreja: pois suas palavras recebereis como de minha própria boca, com toda a paciência e fé. Porque assim fazendo as portas do inferno não prevalecerão contra vós. Sim, e o Senhor Deus afastará de vós os poderes das trevas e fará tremerem os céus para o vosso bem e para a glória de seu nome. Mais tarde, todos os membros da primeira presidência e o quórum dos 12 apóstolos também foram apoiados como profetas, videntes e reveladores. Agora, ao nos reunirmos sob a direção do presidente Thomas S. Monson, esperamos ouvir a vontade do Senhor, a mente do Senhor, a voz do Senhor e o poder de Deus para a salvação. Cremos na promessa feita por Ele, seja pela minha própria voz ou pela voz de meus servos, é o mesmo. No tumulto e na confusão do mundo moderno, confiar e crer nas palavras da primeira presidência e do quórum dos 12 é vital para nosso crescimento espiritual e nossa perseverança. Viemos juntos para esta maravilhosa conferência. Milhões de membros da igreja e de outras religiões, em mais de 200 países, falantes de mais de 90 idiomas, assistem a essas sessões ou leem as mensagens da conferência. Viemos em espírito de oração e preparados. Para muitos de nós há preocupações urgentes e dúvidas sinceras. Todos queremos renovar a fé em nosso Salvador Jesus Cristo e fortalecer nossa capacidade de resistir às tentações e de afastar as distrações. Estamos aqui para ser ensinados do alto. Para a primeira presidência e os 12, que normalmente falam em todas as conferências, a enorme responsabilidade de preparar suas mensagens é tanto um fardo recorrente quanto uma confiança sagrada. Há muitos anos, antes de servir como autoridade geral, perguntei ao Elder Dallin H. Oaks se ele preparava um discurso diferente para cada conferência de estaca. Ele respondeu que não, mas acrescentou: no entanto, meus discursos das conferências gerais são diferentes. Chego a fazer de 12 a 15 rascunhos para ter certeza de que o que vou dizer é aquilo que o Senhor quer que eu diga. Quando e como vem a inspiração para um discurso de conferência geral? Sem nenhum tema designado,
vemos que os céus coordenam harmoniosamente os assuntos e os temas de verdade eterna para cada conferência. Um de meus companheiros de chamado me disse que o assunto para seu discurso desta conferência foi dado a ele imediatamente após seu discurso na última conferência em abril. Outro mencionou 3 semanas atrás que ainda estava orando e esperando a resposta do Senhor. Outro, quando lhe perguntaram quanto tempo havia levado para elaborar um discurso especialmente tocante, respondeu: 25 anos. Algumas vezes a ideia central pode vir rapidamente, mas o conteúdo e os detalhes ainda requerem grande esforço espiritual. Oração, jejum, estudo e fé são sempre parte do processo. O Senhor não quer que nenhuma pretensão enfraqueça sua voz a seus santos. A inspiração para um discurso da Conferência Geral geralmente vem à noite ou nas primeiras horas da manhã, quando o discurso ainda está longe de nossos pensamentos. De repente, surge uma percepção inesperada e, às vezes, palavras e frases específicas fluem em forma de revelação pura. Ao ouvirem, as mensagens que vocês recebem podem ser muito literais ou ajustadas à sua situação. Há muitos anos, em uma conferência geral, falei a respeito de uma frase que me veio à mente quando eu me perguntava se estava preparado para servir missão. A frase era: "Você não sabe tudo, mas sabe o suficiente." Uma moça que estava assistindo à conferência geral naquele dia me disse que estava orando a respeito de uma proposta de casamento e se perguntando o quanto conhecia bem aquele rapaz. Quando falei as palavras, "Você não sabe tudo, mas sabe o suficiente", o Espírito lhe confirmou que ela o conhecia bem o suficiente. Eles estão casados e vivem felizes há muitos anos. Eu lhes prometo que, ao prepararem seu espírito e virem com a esperança de que vão ouvir a voz do Senhor, pensamentos e sentimentos especialmente dedicados a vocês virão à sua mente. Vocês já os sentiram nesta conferência, ou vão senti-los ao estudar as mensagens nas semanas seguintes. O presidente Monson disse: "Espero que reservemos um tempo para ler as mensagens da conferência. Ponderem as mensagens. Descobri que tiro o maior proveito desses sermões inspirados quando os estudo em maior profundidade. Os ensinamentos da Conferência Geral são aquilo que o Senhor quer que ponderemos agora e nos próximos meses. O pastor vai adiante de suas ovelhas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz." Com frequência, sua voz nos orienta a mudar alguma coisa em nossa vida. Ele nos convida a nos arrepender, nos convida a segui-lo. Pensem nas seguintes declarações, feitas nesta conferência, do presidente Eyring, desta manhã. "Presto-lhes meu testemunho de que Deus, o Pai, vive e quer que voltemos para casa. Esta é a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele conhece vocês, Ele os ama e cuida de vocês." Do presidente Uchtdorf, de ontem, testifico que quando embarcamos ou continuamos na incrível jornada que nos leva a Deus, nossa vida fica melhor e o Senhor nos usará de maneiras extraordinárias para abençoar as pessoas a nosso redor e levar a efeito os seus propósitos eternos. Do presidente Nelson, de ontem à tarde, prometo que, ao se aprofundarem diariamente no livro de Mórmon, vocês serão imunizados contra os males diários, mesmo contra a sedutora praga da pornografia e contra outros vícios que entorpecem a mente. Do Elder Oaks, também de ontem, testifico que a proclamação da família é uma declaração de verdade eterna, a vontade do Senhor para seus filhos que buscam a vida eterna. E do Elder Ballard, apenas alguns minutos atrás, precisamos ter compaixão pelos filhos de Deus e eliminar qualquer preconceito, seja de raça, gênero ou nacionalidade.
Por termos um minuto a mais, gostaria de falar brevemente sobre o Elder Robert D. Hales. A primeira presidência falou ao Elder Hales que ele teria tempo para compartilhar uma pequena mensagem, mas enquanto ele preparava a mensagem, a qual ele terminou na última semana, ele a compartilhou comigo. E dado que ele faleceu apenas 3 horas atrás, gostaria de compartilhar 3 linhas desse discurso do Elder Hales. Quando escolhemos ter fé, estamos preparados para entrar na presença do Senhor. Após a crucificação do Senhor, ele apareceu àqueles que tinham fé e testemunho dele, enquanto viviam na mortalidade. Aqueles que rejeitaram os testemunhos dos profetas não podiam suportar a presença do Senhor, nem contemplar a sua face. Nossa fé nos prepara para estar na presença de Deus. Que grande bondade o Senhor ter dado essa inspiração ao Elder Hales. Quanta bondade do Senhor por ele ter inspirado o presidente Russell M. Nelson a visitar o Elder Hales logo após a conferência para que ele pudesse estar junto dele enquanto ele falecia. Testifico que nesta conferência ouvimos a voz do Senhor. Não devemos nos alarmar quando as palavras dos servos do Senhor contrariam o pensamento do mundo e, às vezes, nosso próprio pensamento. Sempre foi assim. Eu me ajoelho no templo com meus companheiros de chamado. Sou testemunha de sua bondade. O maior desejo deles é agradar ao Senhor e ajudar os filhos de Deus a retornar à sua presença. Os 70, o bispado, a Sociedade de Socorro, as moças, a primária e os outros líderes das auxiliares acrescentaram extraordinária inspiração a esta conferência, assim como a bela música e as orações sinceras. Há um baú de tesouro de orientação divina aguardando para ser descoberto nas mensagens da Conferência Geral. O teste para cada um de nós é como vamos reagir de acordo com o que ouvimos, lemos e sentimos. Deixe-me contar uma experiência que ocorreu na vida do presidente Russell M. Nelson sobre como reagir às palavras proféticas. Em 1979, 5 anos antes de ser chamado como autoridade geral, o irmão Nelson participou de uma reunião pouco antes da Conferência Geral. O presidente Spencer W. Kimball desafiou todos os presentes a alargar os passos para levar o Evangelho ao mundo todo. Um dos países que o presidente Kimball mencionou especificamente foi a China, declarando: devemos prestar serviço aos chineses. Precisamos aprender a língua deles. Precisamos orar por eles e ajudá-los. Aos 54 anos, o Elder Nelson teve um sentimento durante a reunião de que deveria estudar mandarim. Mesmo em meio à vida atribulada de cirurgião cardíaco, ele imediatamente encontrou um professor para ensiná-lo. Pouco depois de iniciar seus estudos, o Dr. Nelson participou de uma convenção e inesperadamente se sentou ao lado de um renomado cirurgião chinês, o Dr. Wu Yingtai. Como o Elder Nelson estava estudando mandarim, começou a conversar com o Dr. Wu. O desejo do Dr. Nelson de seguir o profeta levou o Dr. Wu a visitar Salt Lake City e também propiciou que o Dr. Nelson viajasse à China para dar palestras e realizar cirurgias. Seu amor pelos chineses e o amor e respeito deles por ele aumentaram. Em fevereiro de 1985, 10 meses após seu chamado para o Quórum dos 12, o Elder Nelson recebeu um surpreendente telefonema da China, pedindo-lhe que fosse a Pequim
operar o cantor de ópera mais famoso do país. Com o incentivo do presidente Hinckley, o Elder Nelson retornou à China. A última cirurgia que ele realizou foi na República Popular da China. Há apenas 2 anos, em outubro de 2015, o presidente Russell Nelson foi novamente condecorado com uma declaração oficial nomeando um velho amigo da China. Então, ontem, ouvimos o presidente Russell M. Nelson, que tem 93 anos de idade, falar do apelo do presidente Thomas S. Monson na conferência de abril, para que estudemos em espírito de oração e ponderemos o livro de Mórmon todos os dias. Assim como fez quando era um cirurgião ocupado, contratando um professor de mandarim, o presidente Nelson imediatamente aplicou em sua vida o conselho do presidente Monson. Mais do que apenas ler, ele disse que fez uma lista mencionando o que o livro de Mórmon é, o que ele afirma, o que ele contesta, o que ele cumpre, o que esclarece e o que revela. E o interessante é que, como uma segunda testemunha, o presidente Henry B. Eyring também falou hoje sobre sua resposta à admoestação do presidente Monson. Ele disse: assim como muitos de vocês, ouvi as palavras do profeta como se fossem as do Senhor para mim. E também, como muitos de vocês, decidi obedecer essas palavras. Que apliquemos esses exemplos em nossa vida. Prometo que, ao ouvirem o que a voz do Senhor diz a vocês nos ensinamentos desta conferência geral, e ao agirem de acordo com os sussurros dessa voz, vão sentir a mão celestial sobre vocês, e sua vida e a daqueles que os cercam vai ser abençoada. Durante esta conferência, pensamos em nosso querido profeta. Nós te amamos, presidente Monson. Encerro com estas palavras ditas por ele neste púlpito. Ao deixarmos esta conferência, invoco as bênçãos do céu sobre cada um de vocês. Oro para que nosso Pai Celestial abençoe vocês e sua família. I invoke a blessing upon you. May the messages and the spirit of this conference find expression. Que as mensagens e o espírito desta conferência se expressem em tudo o que fizerem no lar, no trabalho, em suas reuniões e em todos os seus afazeres. Ele concluiu: amo vocês, oro por vocês, que Deus os abençoe. Que a paz que Ele prometeu esteja com vocês, hoje e para sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Querido e amado Pai Celestial, ao término desta maravilhosa conferência, nossos corações estão repletos de amor por toda a igreja e de felicidade pela maravilhosa luz que nos tem dado. Agradecemos-te, Pai Celestial, por um profeta, presidente Thomas S. Monson. Somos gratos pelo ministério dele. Somos felizes rogamos as bênçãos sobre ele e sobre sua família. Somos gratos por Elder Hales e o ministério que ele deu. E oramos as bênçãos sobre sua família. Pai Celestial, somos gratos por aqueles que foram separados, profetas, reveladores, videntes. Somos gratos pelas palavras que falaram para nós e pela direção que nos deram. Oramos para que, ao nos esforçarmos para receber e colocar em efeito as coisas que aprendemos, somos gratos pela luz que brilhará avante desta conferência. Somos gratos pela palavra que foi proferida e as mensagens e pela música que foi nos dada como oração a Ti. Abençoa-nos, Pai, para que possamos ir em segurança e levar esses ensinamentos conosco em nossos corações. Oferecemos a nós mesmos a Ti, no sagrado nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Essa foi uma transmissão da Conferência Geral Semestral número 187 da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi apresentada pelo coro do Tabernáculo Mormon. Essa transmissão foi fornecida como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.